Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Iniciando aqui mais uma Siacon Week. Estamos aí na nossa 9ª edição, tá? Esse evento justamente focado e pensado aí para que todos possam iniciar, principalmente essa segunda safra, né? Que eu digo que de safrinha não tem nada, ou seja, nós temos aí perspectiva, inclusive, de elevados níveis de produção, tá? Principalmente do Centro-Oeste como um todo, ou seja, onde nós tivemos o volume de chuva bem razoável na maioria das regiões, então a gente se depara aí com uma super safra de milho também, tá? E depois de uma safra de soja que também foi muito boa, tá? Então, esse intuito, obviamente, aqui é para que todos vocês consigam extrair o máximo de informações aqui com os nossos especialistas, para que vocês consigam tocar no dia a dia de vocês no armazém de maneira correta, de maneira produtiva, de maneira eficaz e que tudo corra da melhor maneira possível, né? Então, como sempre, já agradecendo aí a todos vocês, tá? Vendo que o pessoal aqui já está diretamente. Alguns recadinhos aqui iniciais, tá? Falem aí de qual cidade vocês estão falando, tá? Só para a gente ter aqui um panorama aí da nossa audiência aqui nesse dia de hoje, tá? Iniciando aqui hoje, lembrando que são 2 dias de evento, a gente tem hoje, iniciando aqui das 8h30 até às 10h30, e amanhã também, dia 11, também das 8h30 até às 10h30, tá? Então, falem aí de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder entender a nossa audiência. Nos marquem lá no Instagram, pessoal, @siaconoficial, onde nós sempre estamos colocando, inclusive, posts relacionados a eventos como esse, tá? Então, fiquem lá por dentro daquilo que acontece no dia a dia e vocês podem até acompanhar um pouco mais da nossa rotina aqui diária também, além de notícias, etc., que a gente sempre está postando lá. Então, @siaconoficial, tá? Um detalhe bem importante, nós temos uma comunidade chamada Concia, tá? E nessa comunidade a gente sempre faz posts, geralmente são 3 por semana, tá? Vou até colocar aqui no chat para vocês acessarem diretamente lá e se inscreverem, tá? O que é essa comunidade? É justamente um ponto de encontro ali onde a gente consiga colocar informações relacionadas ao mercado, sobre armazenagem, sobre eventos, inclusive como esse. Então, participem da comunidade, é algo bem bacana para vocês acompanharem e identificarem notícias e eventos que estão relacionados dentro do universo, não só da armazenagem de grãos, obviamente, mas também algumas coisas relacionadas à agricultura como um todo, tá? Então, coloquem aí, se inscrevam na comunidade aí, é super fácil e também bem proveitoso, tá? O pessoal aqui já colocando, tem lá Chapadão do Céu, em Goiás, nós temos em Mineiros também, pessoal de Morrinhos aqui, Almerindonópolis, também Rio Verde, enfim, várias Centralina lá em Minas, então, várias cidades aqui espalhadas, tá? Então tá aí o link da comunidade, façam parte lá da comunidade, que é super bacana, tá? Lembrando, pessoal, amanhã, dia 11, nós teremos aqui uma pesquisa de satisfação. Então, a gente vai soltar ela amanhã, mas só colocando o quão importante é para nós que vocês respondam, tá? Então, fica esse recado já hoje. Amanhã a gente vai soltar a pesquisa. É muito importante que vocês participem, porque dessa maneira a gente tenta moldar e fazer o evento da melhor maneira possível, tá? Então, muitas pessoas envolvidas para que esse tipo de evento ocorra. Então, é importante a opinião sincera, óbvio, de vocês, para que a gente consiga adequar ao melhor possível a esse evento, para que ele continue sendo produtivo, tá? Mais um item, nós teremos várias enquetes aqui hoje, então participem das enquetes junto com o pessoal, à medida que eles forem soltando enquetes, que é uma forma da gente entender como está a operação de vocês, a maneira como é conduzido aí na unidade armazenadora de vocês. Então participem das nossas enquetes, tá? O chat está aí, conforme vocês já estão utilizando aí, falando de quais cidades, bem bacana. Façam perguntas lá, à medida que surgirem, que nós temos um time aqui também que vai perguntas e que a gente tente responder todas elas durante o evento. Então, é importante que vocês participem do chat. Bom, nós teremos hoje, não menos importante, né, um sorteio do nosso kit Siacon, tá? Já tradicional, nós temos aqui o chapéu, temos aqui o kit churrasco aqui, tá? Ele personalizado aqui da Siacon, com uma xicrinha para o café, uma squeeze, enfim, esse é o kit Siacon, além da caneta. Então, a gente vai fazer o sorteio hoje. Lembrando como funciona o sorteio. Para aquelas pessoas que estiverem aqui dentro, a gente vai fazer 3 tentativas, tá? Se na primeira saiu, ótimo, na segunda a gente tenta, numa terceira e última vez. Caso não dê certo, ok, aí por conta do tempo a gente precisa encerrar. Então, fiquem até o final para participar desse sorteio aqui hoje do Kit Siacon. E temos também um sorteio importante, tá? Nós temos aqui Alexa, tá? Alexa Pop, Actual Pop. Então, nós faremos o sorteio dessa Alexa amanhã para as pessoas, lembrando, viu? O sorteio da Alexa será amanhã para as pessoas que participarem dos 2 dias do evento. É uma forma da gente prestigiar e presentear aquela pessoa que participou efetivamente, ganhou
conhecimento, participou aqui do chat, fez tudo, ou seja, além de conhecimento, também vai concorrer ao sorteio do Alexa. Então, participem hoje, participem amanhã, e como é feito? Para aquela pessoa que participou, por exemplo, João, se eu participar somente amanhã, infelizmente não estará na lista do sorteio da Alexa, tá? Então, é necessário participar tanto hoje quanto amanhã. A gente extrai de quem participou nesses 2 dias e depois a gente faz o sorteio amanhã, lembrando da Alexa para quem participar todos os dias, ok, pessoal? Bom, então, os recados iniciais são esses, tá? Então, hoje, o que a gente vai abordar aqui? A gente vai falar sobre produtividade máxima do seu armazém. Então, são maneiras de utilizar o sistema para que vocês consigam extrair o máximo possível da ferramenta para que ela seja extremamente útil no dia a dia de vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre estratégias eficientes para melhorar, maximizar essa produtividade, tanto na recepção, na expedição e na transferência, tá? Então, nós temos aí dicas bem bacanas com os nossos especialistas aqui hoje. Espero que vocês aproveitem o máximo possível, tá? Então, só reforçando aqui, estou colocando novamente aí, pessoal, o convite para vocês acessarem a comunidade, é muito importante. Lá a gente tem várias informações durante toda a semana de eventos, de mercado e coisas relacionadas ao universo agro, armazenagem, tudo isso que nós estamos aqui envolvidos, ok? Bom, sem mais delongas, então, vamos falar aqui. Eu gostaria de chamar aí tanto o Ricardo Ferreira e o Pedro Salsa para dar o bom dia para a gente começar esse evento aqui de hoje. Então, começando aí por Pedro, bom dia, tudo em paz? Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia Ferreira, bom dia Ricardo, bom dia a todos aí que estão no chat. É muito bom estar aqui, espero que todos aproveitem, né, o conteúdo que nós preparamos aqui, para que todos tenham aí essa safra de sucesso, certo? Beleza, perfeito. Então o Pedro aí é o nosso analista de suporte, só colocando, talvez alguém já conheça algum dos outros eventos que a gente fez. Então, beleza, muito obrigado, Pedro. Bom dia, Ricardo, tudo em paz? Para quem não te conhece, aí o nosso coordenador de suporte, Ricardo, bom dia. Bom dia Ferreira, bom dia Pedro, bom dia a todos que estão aí presentes no nosso evento, né? E conforme o Pedro falou, a gente está aqui realmente para tentar passar da melhor forma mais clara possível, o conhecimento que a gente tem do sistema, né? O conhecimento que a gente tem sobre toda essa movimentação que a gente faz aqui diariamente, no dia a dia aqui, para melhorar para vocês que estão aí na ponta aí das armazéns. Perfeito. Bom, pessoal, então, como de praxe, agora eu me ausento aqui, deixo aí para os especialistas tirarem as dúvidas de vocês, para transformar aí a operação nos armazéns, tá? E volto lá no final para fazer o sorteio do kit. Lembrando, hoje o sorteio do kit, tá? E para quem participa hoje e amanhã nós teremos o sorteio ali da Alexa. Então, pessoal, um excelente evento, espero que seja proveitoso. Até daqui a pouco. Beleza. Bom, pessoal, então, só aproveitando aqui, né, um pouquinho da apresentação aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a proteção, né? Como tornar o seu armazém ali um pouco mais seguro, né, em relação às entradas, movimentações. A gente sabe que armazenagem a gente movimenta, vamos falar assim, grandes volumes, né? Então é sempre interessante a gente ter a forma mais segura de seguir os processos ali do armazém. Vamos passar algumas dicas também de como otimizar, né, o seu tempo. Então, assim, nas entradas hoje existem várias formas da gente fazer uma entrada dentro do armazém. Algumas de forma mais manual, outras de forma mais automática. E a gente sempre preza, né, por deixar mais automático o sistema, bem configurado. Por quê? Isso evita alguns erros. Sem falar também na agilidade, né, do processo. Só de você clicar ali no OK, só de confirmar as telas ali, não, é isso aqui mesmo, dá um OK, já vai tudo certo. Evita algum erro operacional. Então, estando tudo configurado, o erro operacional é quase que descartado. Durante essas movimentações, né, a gente também vai vai movimentar alguns relatórios para vocês entenderem o quão importante é não só fazer o processo, fazer a entrada, fazer a saída, às vezes dá um erro ali de saldo. Então, tipo assim, o importante fez as movimentações, dá uma conferida nos relatórios, né? Acompanhar mais de perto, né? Acompanhar mais de perto essas movimentações que vocês mesmos fazem ali durante o dia a dia. Essa movimentação pode ser, sei lá, durante um dia, durante a semana, durante o mês, mas a gente aqui, pelo menos no suporte, né, Pedro, a gente sempre preza para que não deixe para fazer essas conferências
esse acompanhamento depois de 3, 4 meses, porque aí é mais difícil a gente tentar ajustar essas informações. Aí já passou do prazo de cancelamento de nota, o produtor já não tem nem saldo mais no armazém. Então é importante, a gente sempre ressalta, principalmente nesses eventos, a importância de fazer o acompanhamento, né, Pedro? É isso mesmo. Eu estando aqui como analista de suporte, o Ricardo ali, coordenador de suporte, os chamados que a gente mais vê com frequência é justamente auxílio, né, na conferência de saldo, que às vezes deixa para fazer essa conferência, que o Ricardo falou, no momento que já está realizando a operação. Quando o caminhão já está sobre a balança para fazer um ticket de expedição, e o sistema dá aquele alerta informando que não tem saldo, justamente porque não conferiu como que foi a sua movimentação durante a operação, né, durante essa safra. Então, é trazer essas boas práticas, trazer esses relatórios para vocês, que é justamente facilitar, né, ter mais conferência durante o dia a dia, simular o máximo possível de uma rotina do armazém, para evitar aí grandes problemas, para não ter problema nenhum, né, no caso, que é justamente aquele fechamento diário, aquela consulta diária de um relatório de movimentação, um rumaneio, visualizar um ticket de pesagem, e isso tudo evitar, né, grandes problemas. Exatamente. E por último, né, pessoal, a gente vai fazer ali um fechamento, né, como se fosse um dia a dia ali do armazém, auxiliando vocês, né, existem alguns relatórios importantes, principalmente o que a gente vai comentar, que é o boletim de estoque mais para frente, que é um relatório ótimo de se ter, né, como um fechamento, onde ele traz várias e várias informações, mas aí a gente vai mostrar para vocês mais à frente ali, né, então vamos dar início aí às nossas apresentações, tá ok? Então, interaja conosco, tá, pessoal? É muito importante, não só pelo prêmio, mas como o Ferreira disse ali no começo, é importante essa interação entre vocês, para a gente entender como está sendo a movimentação do armazém e dependendo, né, da quantidade de informações, né, a gente tomar alguma medida para tentar melhorar algum processo, né? Dando só um exemplo rápido aqui, que foi a questão das conexões ativas, né? Antes a gente tinha um grande problema com usuários ali que ficavam presos ali no sistema, então a gente, de acordo com a interação de vocês, a gente criou uma rotina que hoje fica mais fácil. Se tiver dado essa mensagem, é só você clicar no botão lá no menu inicial que ele já vai fazer a limpeza de todos os usuários. Então essa interação é muito importante, não só pelo prêmio, tá bom? Só complementando aqui, nós vamos soltar, né, algumas enquetes conforme o segmento da apresentação. Responda às enquetes também, porque ela é muito importante para a gente, né, fazer levantamento aqui, conforme o Ricardo disse, essa interação é muito importante para a gente trazer trazer novidades para vocês, melhorias para vocês, então, muito importante aí vocês interagir com a gente, tá? Pode seguir, Ricardo. Ok. Beleza, pessoal. Então, como de costume, né, eu costumo sempre comentar com vocês, né, a importância do preenchimento das informações na hora de realizar, vamos dizer assim, realizar o preenchimento do ticket, né, o preenchimento da portaria. Eu costumo dizer que o cadastro, né, o preenchimento das informações, ela é muito importante, com a maior atenção possível. Por quê? Porque ela é tão importante? Porque dependendo das informações que você coloca ali, pode ser que gere um problema na frente, né? Então, se você precisa colocar, vou dar um exemplo prático aqui, se você precisa fazer uma recepção e na hora ali você coloca a operação de expedição, o sistema vai permitir você fazer, por quê? Porque ele entende que aquela operação é uma operação válida. Mas, na verdade, você precisa fazer uma expedição. E você só vai ver esse problema quando chegar ali na pesagem, né? Então, assim, é muito importante ter essa concentração, né? Ter essa validação na hora de colocar as informações dentro do ticket, tá? Então, para iniciar aqui o nosso procedimento, né? A gente sempre abre ali a questão da portaria, tá? A gente abre a questão da portaria. E dentro da portaria a gente tem várias e várias informações relevantes para se prestar atenção na hora de fazer o procedimento, né? Então, quando a gente clica aqui, por exemplo, em adicionar um ticket, são várias e várias informações que a gente tem aqui.
Então, essas informações, colocando elas corretamente, são elas que vão finalizar, né, o processo completo. Seja ao finalizar o ticket, gerar o romaneio, finalizando o romaneio, gerando a nota fiscal, com todas as informações corretas. Então, é muito importante a gente ter essas informações bem conferidas na hora de fazer o preenchimento do ticket, tá bom? Então, começando aqui, hoje, né, a gente tem a portaria de uma forma, eu costumo falar para os nossos clientes, né, a gente tem a portaria de uma forma moldável. O que seria isso? Bom, existem vários procedimentos no armazém, né? Cada armazém tem a sua forma ali de tratar, que tipo de informação quer. E essa portaria, ela dá essa opção. Vocês clicando aqui nesse botão aqui, tem a opção de você colocar várias informações ou reduzir as informações que você quer colocar. Então, alguns querem o nome do motorista, outros não querem, outros querem o produto, outros não querem, o tipo de veículo, a via de transporte. Isso vai de acordo ali com o armazém, né? Eu posso deixar poucas informações, isso vai de acordo com o armazém, tá? Então, basta você selecionar aqui neste botão quais são as informações que você quer. Na maioria dos casos, né, em que a gente trabalha aqui, costuma colocar a data, no caso data e hora, né? Coloca data e hora, o motorista, qual é a operação que eu estou fazendo, qual é o produto, o ticket e o primeiro e segundo peso. Isso aqui costuma ser o padrão, mas existem outras opções, né? Igual eu comentei, a gente pode colocar aqui o cheque, né, da primeira e da segunda pesagem, colocar todos os cheques aqui, tá? Então, ela é moldável, vamos dizer assim, de acordo com o armazém, de acordo com o processo do armazém. Aqui nessa tela a gente também tem aqui, né, muitos clientes às vezes ainda questionam para a gente ali na hora do ticket, que cor que é essa, que cor que é aquela. Então aqui a gente tem essa opção, só clicar aqui no botão de ajuda aqui, ele vai dar para você todas as informações. Às vezes um ticket está com alguma cor diferente, só você clicar aqui para você entender qual é o processo, tá bom? Então, nessa parte dela ser moldável. E aí a gente parte para a questão da segurança, quando eu vou criar um ticket, né? Ricardo, mas como que eu vou tornar, né, a minha tela, a minha portaria um pouco mais segura? Hoje a gente tem alguns procedimentos que a gente consegue fazer algumas travas, né? Por exemplo, eu vou colocar uma placa aqui, que ela já tem uns pré-cadastros, né? Ela já me traz o nome do motorista, já me traz a transportadora, e aí a gente começa a falar aqui da questão da segurança. Por exemplo, uma das opções de segurança é eu bloquear o motorista. Para que bloquear esse motorista? Acontece muito, né, em alguns armazéns, às vezes um motorista arruma uma confusão ali, ou às vezes ele está inadimplente com alguma coisa, com o armazém, então acaba que bloqueia essa opção do motorista. E esse motorista ele não pode carregar. Então, quando a gente vai clicar aqui, preenchendo os tickets, né, a gente seleciona esse motorista, seleciona o produto. No caso aqui, a gente pode adicionar uma foto a esse motorista, e aí eu tenho a opção, ou eu ligo a minha webcam ou a câmera que eu tenho ali, ou eu posso buscar alguma imagem, às vezes é gerado, né, a imagem do motorista em outro lugar. Então basta você selecionar aqui, e qual é o produtor que você vai fazer o lançamento, né? No caso aqui a gente está usando como exemplo o Lucas. Quando eu clico em gravar, que eu vou salvar essa informação, esqueci o tipo de veículo aqui. Quando eu vou salvar essa informação, o sistema vai me dar uma mensagem. Liberar o motorista da lista negra. O que seria essa lista negra? Exatamente isso. Às vezes aconteceu alguma coisa com esse motorista e ele tá impossibilitado de entrar no armazém. Então eu não vou conseguir fazer o lançamento. A não ser que eu, com a minha propriedade, né, de poder liberar esse motorista, consigo liberar. Caso contrário, eu clico em cancelar e ele vai me dar o motivo, né? Motorista na lista negra, arrumou confusão na portaria. Esse seria um dos exemplos. Como que eu faço
para que eu consiga deixar essa informação correta? O primeiro passo é o cadastro de pessoas. Então, eu vou lá no cadastro desse motorista. E aqui, nessas abas aqui em cima, aqui na parte de cima, a gente tem a opção de lista negra. E aqui eu posso adicionar uma observação, né? No caso, a minha já está adicionada. E posso colocar o final dessa informação aqui. Por exemplo, às vezes ele vai ficar 30 dias, né? Você não pode entrar no armazém durante 30 dias. Eu posso vir aqui e colocar a exclusão dele. Então, essa é a observação que vai lá para a tela. Essa seria uma, né, das opções ali na hora de fazer a segurança, né, da sua portaria. Ah, Ricardo, mas o motorista não tem nada a ver. Às vezes o problema é a empresa, às vezes é a frota da empresa que eu não aceito. O caminhão às vezes é problemático, sempre dá problema, não sei. Mas às vezes o problema não é o motorista. Então a gente tem a opção do bloquear as placas, né? A gente vem aqui para o cadastro de placas. Quando eu adiciono, deixa eu colocar aqui a mesma placa, por exemplo. Quando eu adiciono, lembrando, tá, pessoal, além do cadastro de pessoas, né, que eu comentei aqui, além de ter essa informação aqui, esse motorista ele tem que estar vinculado a uma placa nessa rotina, no Home 13, tá? Então aqui estamos com o Jorge motorista, mas aí eu vou colocar um outro motorista aqui, por exemplo. E aí eu vou bloquear a placa. Por quê? Porque o meu problema não é com o motorista, o meu problema é com a frota, ou às vezes é com um caminhão específico. Então, eu gravo aqui nessa placa, tá bom? Quando eu volto na portaria, para tentar fazer novamente essa pesagem, só de eu selecionar a placa e tentar gravar as informações, o sistema também vai me bloquear, informando que essa placa não pode ser usada, tá bom? Aqui ele já buscou o produtor. Eu volto a colocar o milho aqui. Lucas. Vou gravar. Quando eu clico em OK, a placa está bloqueada. Por favor, verifique. Essas são as duas formas, né? Tanto o motorista quanto a placa em específico. E o outro, né, é a questão da foto, que eu havia comentado, né? Às vezes você pode colocar a foto ali. É uma forma mais segura de você identificar um motorista, né? Às vezes por nome, pode ter vários Tião, pode ter vários Pedros, vários Ricardos, vários motoristas ali, com o mesmo nome. Então, às vezes a foto ajuda a identificar, né? Identificar esse motorista ali para vocês, tá bom? Então, essa são algumas formas da gente tornar, né, a portaria um pouco ali mais segura. Seguindo o processo, né, da segurança, deixa eu trocar a placa aqui. Não sei se essa está com bloqueio, mas vamos fazer o teste aqui. Seguindo o processo aqui, a gente clica em gravar, o sistema vai me gerar, né, o ticket, né? Então, eu acabei de gerar o ticket. E aqui tem uma informação principal ali do ticket. Quando a gente clica em pesar, vai abrir a rotina e aí a gente vai esperar aqui. No meu caso, eu estou usando um simulador de balança, tá, pessoal? Porque a gente não tem uma balança configurada aqui, né? Seria quase que impossível. Mas a gente tem um simulador e aí ele vai apresentar a informação do peso aqui, certo? Capturou o peso, clica em gravar, OK. Fez a primeira pesagem. Podem ver que o primeiro cheque aqui já foi tudo OK. Motorista. Eu quero saber o primeiro peso. 46.800. Em seguida, né, eu faço a segunda pesagem. Como são valores fictícios, tá, pessoal? A gente coloca aqui só o valor para seguir com o processo. Finalizei a segunda pesagem. Ricardo, eu acabei de errar, às vezes minha balança deu um problema, então às vezes eu coloquei informação errada, não podia colocar esse peso. Uma outra forma de segurança é a questão da limpeza. Antes a gente tinha um botão de pesagem manual ali, só que ele foi removido. Por quê? Quando a gente fala de segurança, quanto mais automático eu tornar o sistema, melhor para mim.
né? Então, antes a gente tinha a opção de digitar manual. Só que essa opção de digitar manual, ela já existe no romaneio manual, que eu vou comentar mais adiante. Mas o que fazer nesses casos, né? Finalizei as duas pesagens ali, não era a pesagem correta, a balança deu um problema. A gente criou, né, uma outra rotina que chama-se limpar pesagem. Então aqui, basta eu selecionar, eu tenho todos os tickets, né, que eu acabei de fazer. E no caso, eu quero fazer a limpeza dessa pesagem. Beleza. Primeiro, se eu tiver a opção, né, se eu tiver a permissão para fazer essa limpeza de pesagem, né, basta eu colocar aqui a informação, minha senha, deixa eu colocar aqui, e colocar a justificativa. Por exemplo, erro na balança, por exemplo. Isso vai fazer com que? Com que o sistema limpe a última pesagem. Tem certeza que deseja excluir o último registro de pesagem? Que no caso foram os 12.000, né? Aqui é a segunda pesagem. Se eu clicar em sim, vai cancelar a pesagem e o sistema volta aqui, né? Para eu fazer a pesagem novamente. Opa, aqui não. Podem ver que até o status, né, do ticket que ele já alterou. Então ele volta para mim fazer a pesagem. Isso é uma questão de segurança no sistema. A gente tem que relembrar, né, tem que colocar na cabeça que o fato de eu digitar manualmente é quando tem algo muito errado com a balança, algo está errado ali que eu não consigo de jeito nenhum fazer o peso perante a balança. Mas para fazer o peso digitado manualmente, hoje a gente já tem a rotina de romaneios manual, né? Que é a rotina Home 01, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu faria lá na tela de portaria, né? Eu vou digitar o peso manualmente. E da mesma forma, eu vou digitar o motivo, quando eu finalizar aqui, eu vou digitar o motivo por que eu estou gerando o romaneio por essa rotina. Então, essa é uma outra forma de segurança do sistema. Não é que a gente complicou mais a rotina, mas é pensando na questão de segurança do armazém, né? Então, a gente tem aí a lista negra, né? Tanto pelo motorista quanto pela placa. A gente tem a foto do motorista e a gente tem a questão da pesagem, né? A pesagem e o limpar pesagem, né? Que é muito importante na hora de fazer o preenchimento do ticket. Então, para quem não conhecia essa rotina, caso dê algum problema, né, basta você solicitar aqui no suporte, né? Eu não tenho a permissão, eu preciso dessa permissão. Lembrando que qualquer permissão, né, que vai envolver alteração de dados ou algo nesse sentido, é importante, extremamente importante, vocês enviarem um e-mail para a gente, né, com a permissão do proprietário, né, ou do gestor do armazém, tá bom? Ou do gestor do armazém, tá ok? Pedro, como que estamos aí? Então, Ricardo, a gente teve só uma pergunta aqui do Silomar, referente a alguma sugestão de plataforma de logística, né, frete. Então, Silomar, a gente gostaria de verificar melhor a sua necessidade quanto a esse tipo de plataforma que você procura, porque nós podemos apresentar alguns outros produtos que nós temos aqui na Seacom também. Então, a gente solicita aqui, entre em contato aí com a gente pela parte do comercial, justamente para a gente identificar melhor a sua necessidade e encontrar melhor uma sugestão para você, tá? Ricardo, se você quiser, pode seguir aí. Logo, logo a gente vai soltar a nossa primeira enquete, tá bom? Ok. Então, beleza, pessoal. Aqui eu fiz, né, mostrando aqui algumas praticidades, né, algumas formas. Então, a gente falou ali da segurança, né, da portaria, da pesagem. Agora vamos passar ali para a parte da otimização, né? Quais são os processos que eu consigo fazer em relação a entradas, né, movimentações, que vai agilizar o dia a dia do operário ali, né, do operador do sistema ali. Então, a gente tem a forma padrão hoje, né, que é a forma, venho aqui, eu crio o ticket, seleciono todas as informações, espero, né, que a pesagem, eu tenho ela de forma manual, certo?
E temos umas outras opções que eu vou mostrar logo a seguir aqui. Só finalizar esse ticket aqui que a gente já fez. Tá ok? Então, eu vou continuar aqui com a informação. Vou classificar o meu grão, né? Porque eu não consigo finalizar o ticket, dependendo da configuração, claro, né? Eu não consigo finalizar o ticket se eu não colocar a classificação do grão, tá? Então, só uma fictícia mesmo aqui. E aí eu clico em finalizar. Cliquei em finalizar, só ressaltando, tá, pessoal? A gente está num ambiente de homologação, então, quando eu for emitir a nota, pode ser que dê algum problema, porque a gente está validando e o ambiente de homologação ele não está 100%. Então, aqui, de acordo com a minha configuração, que é outra informação muito importante, o sistema já me dá um alerta. Acontece muito do usuário, às vezes, dar essa mensagem e ele já abre um chamado, só que às vezes ele não lê a mensagem que está ali. É só um alerta, tá, pessoal? Informando que o valor que eu tinha informado antes vai ser ajustado conforme o preço de pauta cadastrado, que é um outro tópico que a gente vai comentar aqui. Então, eu cliquei em OK, o sistema já vai me abrir a tela, né? Pensando naquela parte das configurações, né? Que é o ideal deixar configurado automático. Eu não precisei preencher mais nada. Tudo que eu preenchi está lá na tela de ticket. Ele vai me trazer aqui a tela do romaneio, né? Então, finalizei o ticket, automaticamente o sistema me gera o romaneio, onde eu consigo olhar a tela, analisar os dados e ver se tem algo errado antes de eu emitir a nota fiscal. Que é algo também que é muito comum, a pessoa só dá um OK, grava a nota e depois fica errada, e depois de um certo tempo vai ver que está errada, e tem que cancelar a nota, cancelar o romaneio, voltar para o ticket, fazer todo o procedimento. Não é possível hoje, depois de emitir a nota, né, não é possível e não será emitir a nota e você editar uma informação do romaneio. Voltamos na questão da segurança. Para que você consiga fazer algum ajuste, tanto no romaneio quanto no ticket e na nota fiscal, é necessário, se ela já estiver emitida, né, cancelar a nota, cancelar o romaneio, ajustar algumas informações no ticket, por exemplo, a pesagem, o peso que foi definido lá no ticket, você não consegue ajustar essa informação. Você consegue ajustar talvez uma operação, talvez o produto, o produtor. Algumas informações é possível. Caso você tenha dúvida de alguma informação, de qual informação é possível ou não, só abrir um chamado conosco. Ah, Ricardo, mas é muito complicado ter que fazer isso. Exatamente. A complicação não é uma complicada, é uma segurança. Pensa se o sistema permitisse você editar uma informação no romaneio ou até mesmo no ticket. E na nota fiscal estaria Se chegasse uma auditoria, na nota fiscal estaria informação A, mas dentro do sistema estaria informação em B. Então, que credibilidade, né, nós da CEACON estaríamos passando para vocês que vão fazer essa conferência. Então, sim, é um pouco complicado, por isso que a gente sempre pede atenção na hora de fazer os preenchimentos, tá? Então, aqui ele vai abrir a tela para você, você vai conferir as informações, nota fiscal, tá tudo ok, complemento, informações, né? Caso você queira colocar alguma observação na nota fiscal, que vai para os dados adicionais, né? Porque acontece, às vezes, alguma movimentação de um produtor ou outro ter alguma particularidade. E onde que a gente pode colocar essa particularidade? Pode colocar ali nos dados adicionais, né? Vai tanto para a nota quanto fica gravado no sistema. E aí a gente tem alguns relatórios que a gente consegue ver essas observações, tá? Então, olhei, tá tudo ok? Basta eu clicar em gravar aqui, o sistema vai me dar uma mensagem se eu quero confirmar, né, a impressão do ticket. Eu vou dizer que sim, só para a gente seguir o processo aqui, ele já vai me abrir, né, o modelo de ticket que a gente tem. Cliquei em imprimir, vou dar um OK, não quero gerar uma nota de transporte, ele vai tentar emitir a nota fiscal aqui, tá? Conforme eu falei, como a gente está no ambiente de homologação, pode ser que ela não gere automaticamente correto aqui, tá bom, pessoal? Ô, Ricardo, só para pegar o gancho aí, você estava falando sobre o cadastro das informações no tickets de romaneio. O Renilson Rodrigues, ele perguntou aqui no chat,
No menu de portaria, quando vamos adicionar as informações da pesagem, é possível criar um novo tipo de veículo? Renilson, nesse caso, é sim possível fazer a inclusão de um novo veículo. No seu caso, se você quer cadastrar o caminhão 9 eixo, você pode entrar em contato com a gente no suporte, tá? Que a gente vai realizar a inclusão desse veículo aí que você está precisando, tá certo? Pode seguir, Ricardo. Ele falou o tipo de veículo, né? Isso, tipo de veículo. No caso, Se você cadastrar já um modelo tiver, que não esteja no sistema. entendi. Se ele já tiver a permissão, né? Ele consegue. Caso contrário, conforme o Pedro falou, basta você entrar em contato com o suporte. Não tem muito segredo, é bem simples a tela do tipo de veículo, tá? E aí você pode cadastrar aqui. Ela fica lá em tabelas, modo geral, tipo de veículo, tá bom? Beleza, pessoal. Então, uma outra forma que a gente tem de fazer uma entrada, né, de uma forma mais rápida é sobre notas fiscais pendentes, né? Onde uma nota que é lançada para o produtor ali, basta eu selecionar aqui a nota que eu quero, né? Deixa eu só voltar aqui no começo. Emitir nota fiscal de transporte, essa ROB 06. Essa aqui é uma nota, é uma rotina para você emitir uma nota fiscal de transporte e essa nota acompanhe, né, o grão ali no estado de Goiás. Então, basta você selecionar quem é o produtor, qual é o produto, o peso, ele acaba sendo de acordo com o que você vai colocar aqui, ele não tem uma balança específica, porque essa nota de transporte, quando chega no armazém, ela para de ter validade, né? E o que começa a valer de fato é a nota fiscal de depósito, né? Então, esse valor aqui costuma ser um valor aproximado ali do que o caminhão consegue transportar. A placa já vai me buscar o estado, já como a gente tinha feito o cadastro antes, né? Para esse produtor aqui, ele já buscou o motorista. Se eu quiser colocar transportadora, posso colocar aqui. Eu acho que está como área. E aí eu vou clicar em emitir. O sistema vai emitir uma nota fiscal, né, de transporte para o produtor Lucas. E essa nota que a gente gerar aqui, ela vai lá para a rotina de notas fiscais pendentes, tá bom? Então, só esperar que ela emitir aqui. E aí a gente parte ali para o recebimento dessa nota fiscal pendente, que é uma outra forma, né, da gente fazer a entrada de uma forma mais rápida. Então, se o produtor emitir uma nota fiscal de transporte para ele, ela já vai vir para cá. Basta selecionar qual é a nota, né, qual é a data, eu vejo a informação toda certinha aqui, qual é a data, a gente tem o peso, o número da nota, clico em receber. Automaticamente, o sistema já me preenche algumas informações, evitando assim eu ter que colocar qual é a placa do veículo, qual é a informação, quem é o produto, quem é o motorista. Então ele já me traz pré-cadastrado algumas informações, uma forma de facilitar a entrada para vocês. Selecionei o veículo, né? Qual é o veículo? Tá tudo ok? Peso, valor da nota fiscal? Ok. Clique em gravar. Beleza, o sistema automaticamente já me gera um ticket. E aí a gente segue com o processo restante ali, né? Pesagem, classificação e finalização, tá ok? Uma outra forma, né? Essa é um pouco mais, não tão usada assim, mas existe, né? A forma é a entrada através de um XML. Então, às vezes, seu produtor te mandou um XML lá, né? Da nota fiscal. Basta você selecionar aqui a opção, né? Aqui na setinha aqui do botão adicionar ticket através de um arquivo XML. Seleciona qual é o arquivo. O sistema vai trazer essa tela. Basta você selecionar qual é o produto de fato que você está procurando. Confere as informações, uma entrada, um modelo, o número da nota, data, peso, né? A operação que você está utilizando, a série da nota, safra. No nosso caso aqui, a gente já tem ela como configurada, né? Em alguns clientes vão ter poucas safras, mas às vezes você precisa fazer o lançamento numa outra safra, né? Principalmente agora nessa troca. Então você já seleciona aqui. E aí tem todas as informações. Deu tudo ok, está tudo certo? Basta você clicar em confirmar. O sistema também vai agilizar o processo ali na hora do ticket, que é o quê? Vai trazer as informações já pré-cadastradas. No caso aqui, como eu não tenho esse motorista cadastrado, né, ele só deu a mensagem, mas basta eu selecionar aqui e finalizar
que o sistema vai me gerar novamente um novo ticket, tá bom? Como eu falei, eu só não tenho o cadastro do motorista aqui, mas o preenchimento é o mesmo. Ele vai me gerar um novo ticket e aí eu consigo seguir com o processo aqui da recepção. Então, essas são algumas das formas que a gente pode agilizar o processo. Quando a gente fala em agilizar, otimizar o tempo, deixar o sistema bem configurado, né, para não ter que criar um ticket, depois eu volto na rotina de romaneio, que o romaneio já foi gerado, confiro as informações, depois eu tenho que ir lá em nota fiscal, lançar a nota fiscal, compor o peso com o romaneio. Quando a gente fala em otimizar o tempo, é justamente isso, deixar o sistema já pré-configurado para que ele faça isso para você. Quanto menos informações, né, você ter que digitar manualmente, melhor. Desde que tudo esteja bem configurado. Aí vem a parte, né, que a gente sempre comenta aqui antes de começar safra e safrinha, que é o quê? Fazer as conferências, né, se preparar mesmo para a safra e para a safrinha ali, antes do início dela. Configurar as operações, configurar a tabela de classificação, conferir se os valores das ocorrências, né, que é o tema que a gente vai comentar amanhã, estão todas corretas, se antecipar. Para quê? Para quando chegar, né, o pico mesmo das movimentações, você não ter que, tô parado aqui por causa de uma operação que está errada, que gerou isso errado. Então, se preparar, né? Quando a gente fala em otimizar o tempo, não é só pelo sistema, mas pela parte do produtor também. Ele se preparar é uma forma de otimizar o seu tempo, principalmente nesse momento, né, de pico, né, movimento de grandes movimentações ali, tá? Então, essas são algumas formas da gente finalizar, né, da gente passar ali, fazer a criação de uns tickets de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais ágil ali para vocês, tá ok? Então eu cliquei aqui, deixa eu só finalizar mais esse ticket, pessoal. Só lembrando aqui, né, que eu tô com um simulador de balança e o Pedro já começa ali passar para a parte ali de alguns relatórios, né? Como a gente fez algumas movimentações, ele vai passar ali a parte dos relatórios, tá ok? Temos mais alguma dúvida aí, Pedro, por enquanto? Eu não estou com o chat aqui. Então, Ricardo, o Renilson, ele gostaria de verificar como que desvincula o veículo de uma transportadora, que seria aquela justamente lá no cadastro de placas, lá na ROM 13, que você consegue alterar a transportadora, né? Que você faz o cadastro de placa, você informa a transportadora, informa o motorista também, você consegue editar essas informações lá, tá? Só mostrando para você aqui, você consegue editar, né, as informações. É da transportadora que ele falou, né? Isso, a transportadora. Desvincular um veículo de uma transportadora. Desvincular o veículo. No caso, a transportadora, por exemplo, quando a gente vai fazer criar o ticket e informa já a placa de forma totalmente automática, aqueles campos que são preenchidos, né, eles são preenchidos conforme o cadastro de placas. Então, fazer qualquer tipo de alteração nessa rotina aí vai gerar esse impacto na hora de criar qualquer ticket, qualquer movimentação, e vai ser preenchido automaticamente de acordo com as informações que você colocar aí na rotina de cadastro de placas, tá? Na ROM 13. Perfeito. Beleza. Bom, então, você já quer seguir já, Pedro? Eu finalizei. Eu gostaria de já soltar a primeira enquete aqui, referente à conferência, né, dos relatórios, conferir as movimentações antes de qualquer tipo de operação. Eu vou soltar aqui e vocês me avisam se estão conseguindo visualizar ela aqui e já pode ir respondendo. Tá. Certo. A enquete já está, eu imagino que já esteja aí no chat, tá? Vocês já podem fazendo, respondendo, né, a melhor opção, de acordo com o que vocês têm de rotina aí no seu armazém, se vocês fazem a conferência do saldo antes de qualquer movimentação,
se eu deixo para fazer a conferência antes de uma carga agendada, por exemplo, eu tenho uma expedição, eu tenho uma movimentação agendada para daqui 2 semanas. Muitos dos nossos clientes já fazem essa verificação desse saldo antes da expedição, antes de chegar essa data, justamente para não ter que passar essa dificuldade de ter a falta do saldo, não ter feito a conferência e ver que não tem saldo suficiente para fazer a expedição. Porque é como o Ricardo falou, fazer todas essas conferências, as auditorias, questão de segurança e também o desempenho e agilidade dentro do seu armazém, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento aqui da minha tela. Ricardo, minha tela aparece aí para você? Consegue ver? Sim, consigo sim. Você está na rotina de romaneios. Isso mesmo. Então, pessoal, o ponto aqui de realizar a auditoria, justamente é o tema daqui da nossa enquete, a verificação desse saldo, antes de fazer qualquer movimentação, é porque é algo que nós ali do suporte recebemos muitos chamados, muitas solicitações, onde informam que o sistema está apresentando erros na hora de realizar saídas, né, de saldo. O sistema não está apresentando erros, ele está te dando um alerta, ele está te informando que aquela operação, aquela saída que você está querendo fazer, você precisa fazer, não vai ser possível porque o depositante selecionado, ou então o produto selecionado, ou a safra selecionada, não tem o saldo respectivo para fazer essa expedição, tá? Então, eu vou só abrir aqui a tela de portaria rapidamente, que é para mostrar justamente os pontos, as informações mais importantes para você preencher e fazer a conferência dessas informações no relatório. Eu vou clicar aqui em adicionar, eu não vou preencher os dados, mas vocês veem que aqui na tela de portaria, nós temos alguns campos em amarelo. Esses campos em amarelo são os campos obrigatórios para preenchimento e é o que você vai utilizar para fazer a conferência do seu saldo para o depositante informado. Então, por exemplo, se eu quero verificar se eu tenho saldo de milho para o produtor X especificamente, você tem que ter romaneios de entrada, você tem que ter as movimentações para somar esse saldo, tá? Então, você tentar finalizar, por exemplo, um ticket de recepção sem informar produtor, depositante, o sistema não irá permitir, justamente porque você não está informando para quem que vai entrar esse saldo, tá? Eu não vou preencher essas informações agora, eu vou abrir aqui o módulo de relatórios, só mostrar aqui a tela inicial do CIA, para quem não conhece, essa aqui é a tela inicial, nós temos todos os módulos aqui, tá? E o módulo de relatórios é esse aqui, você pode estar abrindo eles, para fazer a conferência e auditoria das suas operações, suas movimentações dentro do armazém. E o principal que nós gostamos de passar aos nossos clientes é justamente relatório de saldo físico, tá? Que é o que você vai fazer a conferência antes de qualquer movimentação. Nós vamos usar aqui o extrato de movimentação, que ele traz para a gente todo o saldo que entrou para o depositante que eu selecionar, para o produto que eu selecionar e a safra que eu selecionar. Então, por exemplo, vamos usar aqui o produtor que o Ricardo fez as movimentações, no caso o Lucas, utilizando aqui o produto milho, tá? Caso o seu produtor, o depositante tenha mais de uma fazenda, você tem que informar também a fazenda, né, respectiva a qual você quer fazer a verificação desse saldo. No caso aqui, o Lucas só tem a fazenda Água Limpa, então com essas informações aqui eu vou tentar gerar o relatório, vamos ver o resultado. E aqui, pessoal, nós temos todas as movimentações que foram feitas para o Lucas, na safra aqui 25-25, na fazenda Água Limpa com o produto milho, tá? Então, é muito importante vocês terem essa rotina de fazer conferências de saldo, justamente que é para não deixar para a próxima quinzena, não deixar para a última hora, no caso, você ser surpreendido com a mensagem de alerta do sistema informando que o depositante selecionado não vai ter o saldo. Mas você fazendo essa conferência aqui pode ser diária, tá? Ou então importante, né? Antes de qualquer movimentação, você consegue ver o saldo, né? O disponível para esse depositante antes dessa operação. Aqui em cima nós temos aqui as páginas do relatório,
Dependendo da quantidade de movimentação, ela vai trazer as quantidades de páginas, você pode passar aqui até chegar na última página, que é justamente para apresentar aqui para a gente o saldo disponível. Então, nós temos aqui as informações de entradas, tá? A quantidade que entrou de saldo, a quantidade de saídas que nós temos, a movimentação aqui, o saldo disponível, certo? Temos outros campos aqui como quebra técnica, mas como será abordado esse assunto amanhã, não vou me aprofundar tanto. E aqui o saldo disponível desse depositante em tempo real, tá? Nós temos aqui que ele tem 925.729 disponível. Com esse saldo, nós conseguimos fazer as expedições necessárias, certo? Esse aqui é um dos relatórios que nós gostamos de apresentar para os nossos clientes, justamente pela quantidade de informações que eles nos trazem. São informações bem centradas, temos colunas aqui mostrando o número do romaneio, tá? Temos aqui o número da portaria, que é justamente aqueles romaneios que foram gerados com a portaria, não foram romaneios manuais. Romaneios manuais, eles ficam gerados justamente porque não teve a passagem pela portaria, não teve a utilização de balança, tá? E aqui o restante das informações conforme preenchido no seu ticket. Tem um peso bruto, o peso tara, porcentagem de descontos e também aqui o saldo de entrada, certo? Então, esse saldo que você vê aqui é o saldo que entrou. Nós temos o saldo aqui sem os descontos, tá? Temos o saldo aqui, o líquido úmido, e o saldo já com desconto, que é o que está sendo armazenado, certo? Esse aqui é um dos ótimos romanês que a gente indica utilizar para ter essas boas práticas de conferência de saldo antes das operações, tá bom? Lembrando, nós temos o extrato de movimentação, é o relatório de saldo físico, certo? A gente tem aqui informações de notas que estão vinculadas a romaneios, mas não podemos usar ele para fazer conferência e dizer que o saldo físico vai ser o mesmo do fiscal, tá? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, usa o extrato de movimentação para fazer a verificação do seu saldo físico, ok? Caso você queira fazer conferências de romaneios também, você pode utilizar aqui o relatório de romaneios diários, que você consegue ver todos os romaneios que foram efetivados na data que eu selecionar. Por exemplo, eu seleciono aqui, ele já me traz a data de hoje, eu vou selecionar a safra que eu quero ver o romaneio, que ele foi finalizado, tá? Vou informar aqui o produto da operação, certo? Eu quero ver que todos os romaneios, não vou identificar por depositante, tá certo? Vou mandar gerar aqui o nosso relatório. E aqui nós temos os romaneios que foram efetivados na data de hoje. Eu não filtrei romaneios de entradas, nem romaneios de saídas, eu quis ver todos, que é justamente para você ter a conferência ali no final do seu dia, fazer um fechamento rápido, para ver o que entrou, se realmente tudo que estava na fila ali foi efetivado, foi finalizado, todos os tickets geraram os romaneios e o saldo foi movimentado dentro do armazém. Tá? Ele separa aqui para a gente nossas colunas aqui de entradas, certo? O número de cada romaneio, e aqui ao final a gente pode ver, né, o depositante, né, de quem fez essa movimentação. Ele separa aqui também para a gente as nossas saídas, e ao final nós temos um resumo de movimentação. Ele mostra esse resumo de movimentação, não quer dizer que vai mostrar apenas o saldo daquele dia. Ele vai trazer aqui o que tem de saldo disponível, tá? O que teve de movimentação disponível, certo? Então, esse aqui também é um ótimo relatório para vocês ter essa conferência diária, esse fechamento, para não ter que passar problemas, não ter que passar perrengues aí na hora de fazer qualquer tipo de operação dentro do sistema, tá certo? Mostrei aqui alguns relatórios antes de iniciar as movimentações. Eu vou voltar lá para a tela de portaria, porque agora eu vou começar a apresentar aqui juntamente, realizando uma expedição, certo? Vou abrir aqui a nossa tela de portaria. O Ricardo, ele já passou para vocês aqui, que cada ticket, né, ele tem a sua cor, tem a sua informação, se são tickets que já estão com 2 pesagens, se é tickets que já tem, né, classificação, tickets que não tem informação nenhuma, foram apenas abertos, tá? Clicando aqui nesse botão nessa interrogação, você consegue ter essas informações, certo? Então, eu vou gerar um novo ticket, vou começar um ticket aqui do zero, preenchendo as informações aqui junto com vocês.
Ele trouxe aqui para mim a operação de recepção. Eu vou alterar muita atenção na hora de fazer o preenchimento desses tickets, tá? Vamos colocar aqui uma placa. Ele já trouxe as informações preenchidas, porque essa placa já foi utilizada. Nosso produto. E vamos usar aqui o nosso depositante, o Lucas. A safra. Pessoal, a safra ela já vem padronizada. Quando é feito o cadastro de safra, tem a opção de eu padronizar essa safra. Então, qualquer movimentação que eu abra, qualquer romaneio ou ticket que eu abra, a safra já vem informada aqui automaticamente. Então, bastante atenção também, caso você tenha feito o cadastro de uma nova safra e não marcou para ser padronizada, muita atenção para você não fazer uma movimentação numa safra diferente, tá? Então, vou deixar aqui na 2525, que é a que nós estamos trabalhando. Vamos aqui gravar a nota. E vamos gravar o nosso ticket. Ele veio aqui para o final da fila. Vamos iniciar a pesagem. Deixa eu ligar o meu simulador de balança para realizar essa pesagem. Por se tratar de uma expedição, o caminhão está chegando vazio ao armazém. Então, vamos gravar a tara aqui do caminhão, tá? Certo? Ele já trouxe para mim aqui que a tara, a primeira pesagem aqui foi efetivada. Nós temos a informação do primeiro peso. Vamos realizar aqui a segunda pesagem. E aí, Pedro, só dando uma parcial aqui, né, da nossa enquete aqui. 68% aí dos clientes, eles fazem as conferências, né? Fazem a verificação do saldo todas as vezes. 13% não verifica, né? E 18% faz somente no fim das quinzenas. É bastante interessante. Parabéns ao pessoal que faz a verificação todas as vezes, né? Aumentou 69%. E muito bom, né, ter essa prática justamente ao pessoal que não vai ter essa dificuldade na hora de finalizar operações. Não é um pessoal que vai passar sufoco quando um caminhão estiver em cima da balança, né? Né, Ricardo? Como a gente está ali na frente no suporte, muitos dos chamados que a gente recebe é justamente para fazer conferência de saldo. Então, eu espero que esses relatórios aqui que eu estou mostrando para vocês ajudem, tá? O pessoal que não faz a verificação, que esse relatório ajude vocês a fazer esse tipo de conferência para não ter essas dores de cabeça, certo? Exatamente. Principalmente, né, o pessoal que marcou aí que não verifica, se você marcou que não verifica aí, provavelmente você nunca chegou na situação em que precisa fazer a movimentação para um produtor e às vezes dá uma mensagem de saldo lá insuficiente. Né, grande parte olha só o HER01, né, só o extrato de movimentação, que é o movimento físico, mas vamos falar assim, é um composto de relatórios que a gente tem que verificar, né, são 2 relatórios ou um só que a gente olha ali para verificar, né? A conferência do saldo para ver se está tudo ok com aquele produtor e por que deu aquela mensagem. Então, essa é a intuição de sempre estar olhando ali os relatórios. E aí, só aproveitando aqui a questão de alguns questionamentos, né, Pedro? Uhum. O Luiz, ele perguntou em relação ao manifesto de frete, se tem alguma previsão de quando será concluído, não sei, com armazém. Bom, a implementação nela já está na fase final ali de teste, tá, Luiz? Provavelmente a previsão para a entrega dele é ali na segunda quinzena de junho, tá bom? E temos uma outra pergunta também, que é do Daniel. Como eu faço para verificar o saldo de um cliente que tem várias fazendas? Um saldo agrupado, geral. É possível, tá, Daniel? Você verificar lá pelo RRO 06, que o Pedro vai comentar logo em seguida aqui para você, tá bom?
Pode seguir. Eu vou estar finalizando essa primeira enquete, Pedro. Pode iniciar a segunda, né? Pode soltar a segunda enquete já. Perfeito. Boa pergunta do Daniel, que é a verificação de saldo de um depositante que tem várias fazendas. Esse relatório que o Ricardo falou, RRO06, ele é um relatório que você consegue verificar justamente essas informações de um depositante com várias fazendas, tá? E ele é por período. Você filtra ele indicando o período. Então, você pode filtrar desde o início da sua movimentação até a data atual, tá certo? Eu vou finalizar aqui o ticket, mas antes de finalizar o ticket de expedição, eu vou realizar a classificação. Muitos armazéns não fazem a classificação na expedição, tá? E outros até fazem, mas já coloca o grão aqui padronizado, que é justamente para ter essa informação de que o grão está sendo padronizado. Então, vou colocar aqui ele com a padronização, certo? Vamos gravar aqui nosso ticket e vamos finalizá-lo. Ele vai carregar justamente as informações aqui como romaneio. A gente tem aqui a informação do peso bruto, tara, tudo que o Ricardo passou. Você tem a visualização do romaneio para você fazer uma segunda conferência antes de finalizar essa movimentação, tá? Então, você tem a primeira parte, que é fazer o ticket, você coloca as informações no ticket, e a segunda parte, que é fazer a conferência na hora de finalizar o romaneio. Vou estar finalizando aqui a minha expedição. Nós não estamos aqui no ambiente para fazer a emissão de nota fiscal, tá? Vou confirmar aqui a impressão do romaneio, ele vai abrir aqui a nossa tela mostrando as informações dessa expedição. E ele vai tentar gerar nota fiscal agora, mas como eu falei, né, nós estamos no ambiente aqui de homologação, não vai ser possível fazer a nota retornar aqui para a gente nesse exato momento. Só esperar aqui o nosso romaneio carregar, tá? Só passando aqui uma pergunta que a Flávia acabou de fazer no chat, que ela não tem a safrinha 2525 cadastrada, né? Flávia, caso você não saiba como fazer o cadastro dela, ou se já tiver e não está padronizado, você pode entrar em contato com o nosso time de suporte, que eles vão fazer a inclusão da safra, ou então eles vão te auxiliar como fazer esse tipo de cadastro, tá bom? Finalizei aqui o meu ticket de expedição. Vou fazer a conferência novamente dessa movimentação, tá? De acordo com as informações que eu preenchi no meu ticket. Irei voltar aqui no meu extrato de movimentação. Ele já está aqui com o nosso depositante informado. E aqui, ao final, pessoal, nós temos a última movimentação, o nosso ticket, nosso romaneio que gerou essa saída, certo? Então, ele vai trazer aqui para nós, aqui no finalzinho, essa movimentação e mostrando aqui para vocês que ele vai fazer vai retirar esse saldo aqui de acordo com as informações, de acordo com a sua movimentação. Então, passar essa auditoria, fazer esse fechamento, fazer essa conferência dos relatórios na hora de fazer qualquer movimentação é importante para ver se você fez o preenchimento correto do ticket, se você colocou lá as informações, gerou o ticket, gerou o romaneio, mas ao finalizar foi procurar o saldo no relatório, o saldo não estava lá, possivelmente alguma daquelas informações que você preencheu no ticket não foi conforme você filtrou o seu relatório. Então eu filtrei aqui o relatório para mostrar todas as movimentações do Lucas na fazenda Água Limpa, com o produto milho em grãos na safra 25/25 e o silo 1. Então, todos os romanês que eu fizer com essas informações vão ser apresentados no meu relatório se eu filtrar ele dessa forma, certo? Por isso que a gente está falando na questão da conferência e segurança para você preencher da forma correta o ticket, para não ter que procurar depois para onde foi parar esse romaneio, certo? Como eu efetivei um romaneio, ele também vai aparecer aqui para mim nos romaneios diários, tá? Vamos gerar ele aqui já com os filtros que eu já tinha colocado antes. E aqui nós temos também a inclusão aqui do romaneio que eu acabei de efetivar, que é a nossa saída aqui, o romaneio 4591, milho em grãos, a pesagem, tá? E o nosso depositante. Caso você fique em dúvida para onde foi o romaneio que você gerou e não consegue encontrar no extrato de movimentação,
O romaneio diários, ele vai te ajudar com isso. Poxa, Pedro, finalizei um ticket aqui, gerou romaneio, não estou achando em lugar nenhum. Como que eu vou procurar? Simples, você coloca aqui quando que você finalizou esse romaneio, o produto e a safra. Mandou procurar ele aqui, ele vai aparecer aqui todos os romaneios que foram informados, que você finalizou nos filtros aqui que você informou, certo? Então ele vai te ajudar a identificar esses romaneios que você finalizou e não está conseguindo mais achá-los dentro do sistema. Você talvez tenha confundido alguma numeração e perdeu, tá, esse romaneio. Vou fechar aqui o relatório e vou passar aqui para vocês agora como fazer conferência desses romaneios também, dos romaneios que você cancelou, por exemplo, devido a alguma informação incorreta. Finalizei um romaneio, não consigo editar as informações que eu precisava, ele foi finalizado com as informações incorretas, a única opção que eu vou ter para mim agora vai ser cancelar. O que você pode estar fazendo? Nós temos aqui o relatório. No menu de romaneios tem o RRR01, romaneios cancelados, tá? Você pode utilizar eles para fazer a consulta desses romaneios que foram cancelados também. O filtro dele é bem simples, a gente só traz aqui a informação de data, início e fim, tá? Eu vou cancelar um romaneio aqui agora, para vocês verem como que vai ser feito essa busca. Vou abrir aqui o meu menu, o meu módulo de romaneios, irei aqui até movimentação e vou procurar por um romaneio que eu preciso cancelá-lo. Vou colocar aqui o 4587, que foi um romaneio que eu gerei, tá? Esse romaneio aqui é uma expedição, digamos que alguma informação dele ficou incorreta, você gravou ele sem ter verificado a pesagem, o peso da tara está incorreto, era para ter sido para outro ticket, você finalizou ele sem ver essa informação, então você pode clicar aqui no botão de cancelar, vai te dar aqui a opção para confirmar, e o campo de justificativa, que é justamente para você ter o controle do porquê que está sendo cancelado esse romaneio. Então, coloque sempre uma justificativa que vai ajudar você a identificar depois, ou então o seu gestor identificar o motivo desse romaneio ter sido cancelado. Então, vou colocar aqui que é a pesagem gravada incorreta. Romaneio 4587 cancelado, certo? Vamos fechar ele aqui. Eu posso vir até o meu relatório de romaneios cancelados, colocar até a data de ontem até hoje, tá? Opa, 11/09/6. E aqui nós temos todos os romaneios que foram cancelados na data que eu informar. E o campo motivo, justamente para você ter essa conferência do porquê que ele foi cancelado. Nós temos aqui o romaneio 4579, depositante informado corretamente, e o 45787 que nós cancelamos agora, pesagem gravada incorreta, certo? Ricardo? Só pegando um gancho aí nesse relatório, né, assim, vale ressaltar, tá, pessoal, que todas as rotinas que tem o quadro, né, tem o campo lá para você colocar a justificativa, é importante você colocar a real justificativa, né, a gente pega várias validações aí, várias auditorias, digamos assim, né, de alguns romaneios, algumas rotinas, em que a pessoa coloca qualquer tipo de informação, né, só para completar a quantidade de caracteres. Isso dificulta, né? Isso dificulta para você ali na hora de fazer uma conferência posteriormente. Mas por que eu tive que cancelar esse romaneio, né? Então, assim, é de extrema importância colocar, de fato, o motivo real que você está colocando ali. Lembrando que o que eu comentei lá no início, né? Colocar as informações corretas no sistema faz com que você tenha vamos falar assim, melhores informações futuramente, tá? Então, é muito importante esse tipo de informação. E aí, só dando uma prévia aqui, tá, Pedro, da nossa enquete, qual a funcionalidade do sistema você acha mais complicada de se usar? 5% falou ali na entrada e saída pela Hobby 10, né, que é a nossa portaria. Realmente é uma quantidade pequena, acredito eu que deve ser o pessoal que deve estar iniciando agora, né, no armazém, ou então o pessoal que precisou de um treinamento recentemente. Transferência de saldo entre depositantes, 17%. Então, abaixou muito desde as últimas, né, enquetes que a gente fez referente a essa rotina. A gente vai comentar com ela também
uma nova rotina que a gente criou que facilitou demais, né, o processo de transferência. 38% fala referente à conferência dos relatórios, né? Então, essa apresentação de hoje aqui é justamente para diminuir ao máximo possível essas dúvidas, né, referente à conferência de relatórios, e 38% diz que não tem dificuldade. E aí, pessoal, caso alguém tenha dificuldade em alguma outra rotina que a gente não mencionou aqui, que a gente colocou bem geral, comenta lá no grupo para a gente ver. Às vezes a mesma dúvida que você tem de um relatório ou de uma rotina específica é de outro cliente também, né? Então a gente sempre vai olhar com bons olhos para isso aí e tentar melhorar a forma de realizar essa rotina para vocês aí, tá bom? E aí a gente tem para finalizar aqui, tá, Pedro? A gente tem um questionamento ali da Jéssica, né? Voltando ali naquela parte ali de padronização, ela perguntou se é possível padronizar o produto também. Então, Jéssica, é sim, tá? É possível sim você configurar para deixar padronizado, né? Já que a gente pensa numa otimização, é possível sim você parametrizar, já deixar produto, deixar, se eu não me engano, motorista. Ela fica lá no cadastro da operação de pesagem. Posteriormente, Pedro, se você puder mostrar para ela, tá? Mas pode finalizar a sua questão do relatório aí. Mas é possível sim, tá bom, Jéssica? Certo. Só retornando aqui, eu fiz o cancelamento de um romaneio, e esse romaneio ele veio pela portaria, ou seja, foi um romaneio não gerado de forma manual, e sim utilizando a pesagem, né, a balança. Então, quando você cancela um romaneio que foi finalizado lá na portaria, foi um ticket finalizado que gerou romaneio, o ticket que você finalizou, ele volta para a portaria como disponível, e você tem a opção, né, a segunda chance de estar editando esse ticket e corrigir a informação que foi incorreta para o romaneio que você teve que cancelar, certo? Então, o romaneio que eu cancelei, ele voltou como ticket para a portaria, que é o 4334. Eu posso dar um duplo clique nele aqui, que ele já vai abrir aqui as informações. Caso o seu usuário tenha permissão, você pode, por exemplo, se foi o produtor que foi errado, você clica aqui editar nota, coloca aqui o seu usuário, caso você tenha a permissão para fazer essa alteração. Tá? Ele vai ficar disponível aqui novamente para você fazer essa edição e corrigir o ticket. Caso tenha sido o produto, a mesma coisa, só que ele já fica aqui disponível, certo? Digamos que eu alterei aqui. Mas eu queria cancelar o ticket porque ele foi duplicado. Eu não devia ter gerado esse ticket, já tinha sido gerado antes. Foi feito 2 tickets, algo desse sentido. Você tem a opção também de cancelar esse ticket, certo? Seleciona o ticket que você quer cancelar, clica aqui nesse botão, tá? Cancelar. Vai te dar novamente a confirmação. E a tela que o Ricardo acabou de nos informar, que é justamente a justificativa para você ter esse controle, para você não ter a dificuldade de depois identificar o porquê que o ticket foi cancelado, porquê que não foi efetivada essa movimentação dentro do meu armazém, certo? Então você coloca aqui, por exemplo, vou colocar novamente aqui que a pesagem foi gravada incorretamente. Ok? Ticket cancelado com sucesso, ok? E ele vai sair aqui, já até saiu aqui da minha tela de portaria. Como que eu faço para visualizar agora um relatório que traga informações de pesagens, informações de tickets que foram finalizados, que foram cancelados? Aqui, novamente no nosso módulo de relatórios, você pode abrir aqui romanês. Ao abrir, vai ter o relatório HER06, pesagens, que é justamente para você ter o controle das pesagens que foram finalizadas, pesagens que foram canceladas ali na sua tela de portaria, tá? Eu vou estar filtrando aqui pelo produto, vou colocar aqui o milho. Você tem a opção também de ver operação de pesagem, caso é uma recepção, quero ver só os tickets de recepção, só as pesagens de recepção. O depositante, deixa eu colocar aqui, vamos usar o Lucas. Data e hora, vamos colocar novamente de ontem até hoje. Ou então de sexta-feira até hoje. E colocar efetivadas com romaneio.
Aqui, pessoal, nessa tela, nós temos todos os tickets, tá? É um relatório para ver as pesagens, os tickets que foram, conforme eu selecionei, efetivados, que foram concluídos, tá? Que tiveram romaneios gerados, certo? As informações aqui de ticket, de placa, o motorista também, a gente tem essas informações, tá? O José, Alfredo, as informações da primeira pesagem, a hora que foi feita essa primeira pesagem, a hora que foi finalizada a segunda pesagem e a hora que o ticket também foi finalizado, certo? Que é a informação aqui em cima, ok? Então, caso você queira fazer a visualização desses tickets que estão, né, que foram efetivados, conforme o filtro que você selecionar, basta você indicar aqui qual tipo, né, de operação, qual tipo de informação você gostaria de ver. E a informação da justificativa é justamente para a gente ter, né, esse controle do porquê que o nosso ticket foi finalizado, por que ele foi cancelado. Deixa eu ver, acho que não foi o ticket do Lucas que eu finalizei, acredito que tenha sido da Lorena. Aqui. Temos aqui o ticket, né? Conforme eu selecionei o nosso filtro, somente os cancelados, com a data que eu selecionei, ok? E a nossa justificativa aqui da exclusão, ticket criado em duplicidade, ticket, pesagem gravada incorretamente, certo? Nós temos aqui o porquê que ela foi excluída, justamente para ter esse controle, não ficar perdido com as suas operações dentro do sistema, tá certo? Então, pessoal, a gente falou aqui sobre movimentação física, falamos aqui sobre os romaneios e os relatórios de pesagem, para você ter o controle aqui, tanto lá da sua tela de portaria, tá, do seu pátio, como o que já foi efetivado, o que não foi. E só voltando aqui naquela pergunta do Daniel, que ele gostaria de ver aquele relatório, né, que mostre o saldo de depositantes por fazenda. Então, Daniel, o relatório você pode abrir aqui o menu de romanesmo em totalizadores, tá? E verificar aqui a rotina RRO 06, saldo de depositantes por período, certo? Caso o seu depositante que você gostaria de verificar todas as fazendas, ele tenha mais de uma e você gostaria de ver, né, essas informações, você pode fazer o filtro aqui informando o endereço. Eu acredito que eu não vou conseguir ter, no momento aqui para você, Daniel, um depositante com várias fazendas com movimentações. Mas eu vou gerar aqui o relatório para você ver como é que é o layout, como é que é o rosto dele, tá? Eu vou colocar aqui desde o início do ano até a data de hoje, certo? E aqui nós temos o resultado do nosso relatório. Esse resultado, pessoal, também é um muito bom que nós, do suporte, passamos para os nossos clientes fazer a conferência tanto do saldo físico e do saldo fiscal também. Como finalizar um romaneio de depósito, uma recepção e gerar uma nota fiscal de depósito. Então, você consegue acompanhar também, né, conforme eu selecionei ali o período, tá? Tudo que entrou de físico e tudo que entrou também de fiscal. E essa informação aqui é muito importante porque, às vezes, quando o pessoal vai finalizar um ticket de expedição lá na portaria, ele consegue finalizar o ticket, consegue gerar o romaneio, porque tem um saldo físico, tá? E não consegue gerar a nota fiscal também porque não tem o saldo fiscal. Então, que nem o Ricardo mostrou mais cedo, fazer entradas de romaneios por meio de notas também, para você estar somando esse saldo, e também fazer a conferência, se na hora que eu gerar o nosso ticket lá de recepção, gerou a nota de entrada, para somar esse saldo fiscal, para também ter o saldo fiscal na hora de fazer a saída. Então, quando a gente fala para fazer conferência de saldo, o físico e o fiscal é justamente ver se tem entradas para fazer saída, tá? Então, a gente tem aqui a informação do físico, tudo que entrou aqui para a Lorena, tá? No período que eu selecionei, e o fiscal. Temos informações de quebra também. Esse relatório aqui é muito bom para a gente fazer esse tipo de conferência. E o Daniel ele queria ver, né, com outras fazendas, mas como nós não temos aqui, ele ficaria dividido aqui por linha, tá, Daniel? Tem a fazenda Rio Verdinho, caso tivesse outra, ela ficaria logo abaixo também. E ao final aqui ia trazer um total geral somando todas as fazendas, tá? Você não ia ter que ficar somando o saldo de cada fazenda, já que o sistema ia fazer isso por você, certo? Então, pessoal, quando eu falo aqui também do saldo fiscal,
para ter esse controle do que está entrando e saindo, nós temos um relatório aqui que vai te ajudar a ter o controle desse saldo fiscal também, que é o relatório de saldo de notas, de romaneios e notas fiscais. Deixa eu só encontrar ele aqui. Saldo de romaneios e notas fiscais, tá? Só uma dica rápida. Caso você queira salvar um relatório como favorito, basta clicar com o botão direito sobre ele e adicionar ele como favorito, tá bom? Tem aqui o relatório de saldo de notas de romanês e notas fiscais. E esse relatório, pessoal, eu vou gerar ele aqui primeiro, que é justamente para mostrar como que é o funcionamento dele. Informei aqui quem que eu gostaria de ver, né? Meu depositante, fazenda e produto. Deixa eu gerar ele aqui. Pessoal, esse relatório aqui é o único que, caso tenha numeração, é porque tem alguma coisa de diferente. Ele trouxe aqui para mim o que teve de entradas físicas, o que teve de entrada fiscal, tá? E o que tem de diferença. Caso eu não tivesse nenhuma diferença aqui de entrada física e fiscal, esse relatório ia aparecer zerado, não ia aparecer nenhuma informação. Então, ele assim, vai te ajudar a ver se realmente o que entrou de físico também entrou de fiscal. E caso não tenha, não ande, se o saldo físico e fiscal não andar junto, ele vai trazer aqui para a gente essa diferença fiscal, tá? Essa diferença, se tiver, por exemplo, aqui eu tenho 919 mil de físico e 904 de fiscal, ou seja, está faltando fiscal, certo? E quanto que está faltando? 15 mil. Então, você procura o romaneio ou nota que não foi gerada com a quantidade de 15 mil, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Ricardo, tem alguma informação, passar alguma parcial da enquete? Só dar uma parcial aqui, né? Continua os 5% ali referente à entrada e saída, a dificuldade maior é na entrada e na saída, 20% na transferência de saldo de depositantes, 37% na conferência dos relatórios e 37% não tem dificuldade. Só reforçando também, né, Pedro, que esse RRO3 aí é um relatório de fechamento, né, que a gente vai comentar ali no finalzinho, um relatório que você pode... O ideal, né, se a gente pensasse no caminho feliz, seria todo final do dia gerar esse relatório, porque esse relatório é o que vai te dar as informações se estão corretas ou não durante o seu dia. Então, se entrou e saiu tanto físico como fiscal, tudo ok, e não tem nenhuma informação, ótimo, o dia foi perfeito. Agora, se tiver alguma movimentação, aí você já consegue, como está mais próximo, né, mais próximo ali da conferência, você consegue identificar em tempo melhor para fazer a correção desse problema. É isso mesmo, pessoal, perfeito. O Ricardo passou aqui que justamente fazer essa conferência aqui para não você finalizar o dia com alguma pendência e o dia que você finaliza com alguma pendência que passou despercebida, ele fica lá há meses atrás, então para ajustar essa informação de meses atrás, vai gerar muito retrabalho, vai gerar muito tempo para fazer tanto a conferência como a correção, certo? Exato. Pedro, só se você tiver com tabelas, só abre lá para a gente mostrar lá para Flávia. Para Jéssica, perdão. E aí a gente já parte para transferência, para a gente já está quase dando o horário aqui, né? A gente já parte ali para transferência, que é um processo bem simples, né? A Flávia, ela gostaria de ver a padronização de produto, não é? A Jéssica, né? Lá no cadastro de operação de pesagem. Jéssica, ela perguntou, desculpa, Jéssica. Isso, ela perguntou se tinha a opção de padronizar, né? O produto, não só o produto, né? Ali em operação de pesagem. Pode selecionar a recepção. Então, se você quer cadastrar uma operação específica, a gente tem esses campos aqui embaixo, ó, o produtor. Às vezes você tem uma operação, você quer padronizar para um determinado produtor. Para esse produtor, endereço X, via de transporte, sempre vai ser esse. Tem como você configurar também, além do produto, que é o que ela queria ali. Tá bom? Isso, porque às vezes o do pessoal, ele já vem com algumas operações já pré-cadastradas. Caso você queira uma operação que vai se encaixar melhor com a rotina do seu armazém, você pode entrar em contato com a gente.
A gente vai fazer esse acompanhamento e fazer a inclusão dessa operação conforme a sua necessidade, beleza? Qualquer operação, vocês precisar, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato aí com nós aí do time de suporte, ok? Perfeito, Pedro. Eu vou estar encerrando essa outra enquete também, Pedro. E vou estar liberando a outra do fechamento. Aí você pode partir para transferência, né? Certo, vou partir aqui para a transferência. Fechar aqui o módulo de tabelas. E o pessoal que, assim, pode dizer que é um pouco de alguns anos atrás, lembra que a transferência era feita aqui na rotina de romaneios, certo? Direto aqui em ROM 01, e ela foi criada, foi separada para uma rotina nova, que é a ROM 22, que é justamente para ficar mais simples e prático, mais ágil, para vocês realizarem aqui essas transferências, certo? Eu vou abrir aqui a rotina ROM 22, tá? Essa tela aqui, pessoal, primeiro ela é de consulta, tá? Vocês não vão colocar informação nela aqui e vai finalizar a transferência. Você quer fazer uma transferência? Clica aqui em adicionar, tá? Essa aqui é a tela para fazer a transferência, vocês veem que ela é bem simples, certo? Eu vou informar aqui o produto que eu quero transferir, que é o milho. A safra, sempre a gente verifica a safra, muito importante fazer a verificação. E de quem que está saindo aqui o meu saldo. No caso, eu vou transferir da Lorena, certo? Para o Lucas. E nessa tela aqui, pessoal, temos aqui o botão de saldo, que é justamente para você verificar a quantidade que a Lorena tem disponível. Então, já é mais uma ajuda para vocês fazer a conferência de saldo, antes de qualquer operação. Aqui a Lorena tem 694 mil. Nós vamos transferir aqui e colocar só 50 mil, certo? E aqui alguns campos de observações. E logo ao lado aqui, voltando aqui perto de peso, tem a quebra a partir. Eu marco essa opção aqui, só passar rapidamente essa informação, que é justamente para você indicar quando que vai começar a cobrar a quebra técnica do Lucas, tá? Porque se eu deixar aqui desmarcado, no momento que eu finalizar esse romano de transferência, o saldo que entrar para o Lucas já vai ser debitado a quebra. Então, você marca aqui para informar em qual data, né, em qual quinzena vai começar a cobrança de quebra do Lucas, assim que entrar o saldo de 50 mil. Então, você pode colocar a data da próxima quinzena, ou então daqui 2 quinzenas, né? Colocar 2 quinzenas. A primeira observação é para romaneio, tá? Então, você finalizando a transferência vai gerar 2 romaneios, um de entrada e um de saída, e você consegue colocar essa informação, e aqui abaixo tem a observação de nota fiscal, tá? Não vou colocar nenhuma observação aqui, vou mandar gravar. Vamos finalizar aqui a nossa transferência ser concluída. Novamente ele vai tentar fazer a emissão da nota, né? Da nota de devolução simbólica aqui da Lorena, tá? Como a gente está em um ambiente de homologação, não vai ser possível fazer a geração dessa nota, certo? Vou esperar ela carregar aqui. Ok, não irei emitir aqui a nota. Vamos finalizar aqui, esperar ela finalizar aqui a nossa transferência. Ele me gera aqui o número de transferência, o número 25. Pessoal, esse número aqui não é do romaneio, tá? É da operação. Ou seja, cada operação de transferência vai ter a sua própria numeração, que é justamente para facilitar você identificar ela depois. Caso eu queira mandar imprimir, você pode, você tem essa opção de imprimir. Aqui nós temos o número da transferência e nós temos aqui as informações do romaneio de transferência. Ou seja, quando você finaliza a transferência, você gera um romaneio de saída, que é justamente o romaneio da Lorena, tá? O número 4592 é o romaneio de saída, certo? E você gera um romaneio de entrada, ou seja, 2 romaneios, saída da Lorena e entrada para o Lucas. Com a entrada aqui para o Lucas, que é o romaneio 4593, que é justamente em sequência, você pode estar utilizando os relatórios de movimentação, de extrato de movimentação, para fazer a conferência dessa transferência, tá? Vou estar fechando aqui essa tela. Os romaneios foram gerados. E eu posso vir aqui até o meu módulo de relatório, justamente para conferir essa movimentação de transferência.
utilizando aqui a rotina, né, HER 23, movimentos de transferência. Vou colocar aqui o emitente, que é a Lorena. Destinatário, eu não vou colocar nenhuma informação, vamos deixar ela em branco. O milho, né, o nosso produto, e vou colocar aqui uma data inicial, uma data final, certo? Acredito que essas informações aqui vão gerar o nosso relatório. E aqui está a nossa transferência que nós acabamos de finalizar, que é a transferência 25, a data de emissão, de quem saiu, tá? O saldo, a Lorena, certo? O romaneio de saída e para quem que está entrando esse saldo de 50 mil que eu estou enviando, certo? Então, a transferência é somente isso. Você gerar a operação de transferência, ela vai te dar 2 romaneios, tá? E você faz essa conferência aqui da transferência justamente aqui no relatório de HER 23, movimento de transferência. Pedro, o romaneio ele vai gerar nota? O romaneio de saída, ele gera uma nota de devolução simbólica para indicar que o saldo fiscal da Lorena já não está mais com ela, tá? Mas o romaneio de entrada não gera nota fiscal de entrada, certo? Porque normalmente é comum de o produtor que está recebendo esse grão enviar a nota ao armazém, indicando que essa nota é uma nota de remessa para compor, né? Para compor o saldo e gerar ali o fiscal dentro do armazém, para que assim ele consiga ter saldo fiscal e consiga fazer movimentações, expedições futuras com o saldo que ele adquiriu, certo? Ricardo, tem alguma informação para a gente referente à enquete? Alguma pergunta? Sim. Bom, nossa última enquete, né? A gente colocou aqui se é parte da rotina, né, dos produtores aí, fazer o envio, né, dos dados de fechamento diário para o gerente do armazém, para o dono, ou algo nesse sentido. Está bem dividido, metade, vou falar assim, 54% envia essas informações. Se você que envia essas informações, coloca no chat ali, por favor, qual é o relatório que você utiliza, né, para até mesmo ajudar a gente vai dar umas dicas aqui, e você que não envia, fica ligado aí nessas informações que vão falar ali no chat, tá bom? Do pessoal vão mandar os relatórios ali para vocês. Só recapitulando aqui, o Ricardo, né, aquele tinha comentado com você sobre o RRO 06, né, o saldo de depositante por período, quando tem mais de uma inscrição. No caso dele, foi, ao invés de ele cadastrar um produtor com várias, né, inscrições estaduais, a pessoa cadastrou mais de uma pessoa, né, com o mesmo documento, mesmo CPF ou CNPJ, não sei como que está configurado aí. Mas, marcando aquela opção que você mencionou, tá, Ricardo, de estender por CPF, aquela parametrização é justamente isso. Então, ele consegue trazer para você todas as pessoas com o mesmo documento, tá? Então, naquele relatório, você consegue identificar, sim, o saldo totalizador para aquela pessoa. Se ela foi cadastrada por várias unidades ou foi cadastrado mais de uma pessoa com o mesmo documento, tá? Lembrando que para cadastrar, né, outra pessoa com o mesmo documento, existe uma parametrização, mas a gente não recomenda, né? O ideal é cadastrar um produtor e dentro desse cadastro do produtor ter várias inscrições estaduais, tá? Acredito que a sua pergunta tenha sido respondida de uma forma bem clara ali, tá bom? O Gabriel também perguntou o seguinte, um produtor me liga perguntando qual o saldo total dele no armazém, o que ele tem no estoque, qual relatório eu vejo. Olha, você pode usar vários relatórios, né? Por exemplo, o RRO01, que é o HER01, quer dizer, que é o extrato de movimentação que o Pedro mostrou para você. Ali ele vai trazer para você um extrato mesmo, né? Pensa num extrato bancário, tudo que entrou, tudo que saiu. Então, fisicamente falando, você tem o HER01 para mostrar o que ele tem de físico. Temos também o RRO06, que é o saldo de depositantes por período, que é esse que a gente comentou, né, referente à questão do Ricardo ali, que lá ele vai trazer para você tanto o saldo físico quanto o saldo fiscal. A gente tem o REN 06, que traz somente o que entrou de nota fiscal. Para você passar essa informação, vai muito de acordo com o que você precisa, o que você quer passar para ele, né? O saldo total, a gente costuma falar, né, que dentro do CI a gente tem os dois saldos, que é o físico e o fiscal. Então, o RRO 06, né, o saldo de depositante por período,
seria um dos relatórios que a gente poderia estar enviando para ele. Ali vai mostrar para ele, né, o que ele tem de saldo físico, o que ele tem de saldo fiscal, tá bom? São vários e vários relatórios, né? O sistema em si, ele tem vários relatórios que vai te atender nessa informação, para essa informação, tá bom? E o Ronilson, né, Ronilson Rodrigues, nessa opção de saldo, mostra somente o saldo físico ou fiscal também. Tanto naquela rotina lá do romaneio manual, quanto na rotina de transferência, ali ele vai mostrar somente o saldo físico, tá bom? Porque ele busca as movimentações, tá? Se você precisar de um saldo fiscal, é o REN 06, né, que é o saldo de notas fiscais de entrada, ou então o RRO 06. É muito importante a gente ter esses relatórios, né? Vamos falar assim, de imediato, né? Então, essa opção que o Pedro passou, né, essa dica de colocar ali como favorito, é uma opção para vocês estarem sempre colocando ali como favorito, para sempre estar olhando ele ali. Ah, eu preciso de determinada informação, tenho isso. Como eu falei, a gente tem uma gama enorme ali de relatórios, né? Cada um tem a sua particularidade. Às vezes, um relatório não vai bater com o outro, por quê? Cada relatório tem a sua particularidade. Então, um relatório, às vezes, vai buscar uma informação de um jeito, outro relatório vai buscar de outro, mas cada um tem a sua funcionalidade. Alguns relatórios vão bater exatamente a mesma quantidade e outros não, porque depende muito de como que ele foi, qual é a informação real que eu quero ter naquele relatório. Às vezes, um vai buscar o saldo, o peso líquido, outro vai buscar o peso seco. Então, assim, depende muito de configurações e o que você quer ver no relatório, tá bom? Pessoal, esses relatórios que você consegue informar período, né? Ah, quero comparar aqui um extrato de movimentação com o saldo de depositante por período. Você tem que tomar cuidado na hora de preencher aqui justamente a data, porque às vezes coloca uma data que inicia o fim, digamos que 05 aqui do 6, até a data de hoje, e o cliente que você selecionou teve operações antes dessa data aqui, certo? Então, você pode acabar confundindo aqui e dizer que algum relatório não está batendo com o outro, mas é importante, tá? Como o Ricardo falou, cada um tem a sua particularidade, e é importante sempre filtrar o tipo de movimentação e prestar atenção aqui nas colunas, nos filtros que você está informando, para não pegar informação, bater informação errada, justamente por conta de um filtro selecionado incorretamente, tá? O Michael, rapidinho aqui, o Michael, ele perguntou se consegue ver a informação de quem transferiu, sem ser apenas no ROM 22, no relatório. Michael, acredito que, pelo que eu entendi dessa pergunta, se você quer ver essa transferência, né, no extrato de movimentação você consegue visualizar, até porque a transferência ela gera romaneios. Então, tanto gerou um romaneio de saída para a Lorena, como gerou um romaneio de entrada aqui para o Lucas. Então, se eu filtrar aqui o Lucas para ver o saldo dele, aqui ao final vai mostrar, tá, o romaneio de entrada e transferência do saldo que a gente acabou de transferir, certo? Exato. Sem falar também, né, lá no... tem o HER 23, né, que é o movimento de transferência. Se você puder mostrar lá, Pedro. Uhum. O que eu filtrei aqui para o pessoal, eu vou colocar aqui como eu acabei de filtrar, né, que saiu da Lorena. Aqui é a transferência. Então, você tem o movimento da transferência, mas caso você queira visualizar junto ao saldo, você usa o HER 01 para ver essa movimentação, tá? Perfeito. Bom, pessoal, então, Pedro, acho que eu não recordei. Você chegou a escriturar a nota, fazer a composição de peso? Não. Bom, pessoal, vou parar meu compartilhamento aqui. Tranquilo. Então, pessoal, feito ali, né, a transferência, eu vou compartilhar minha tela novamente aqui. A hora que você estiver visualizando, você me avisa, Pedro? Estou vendo sua tela. Perfeito. Bom, pessoal, então feita a transferência, conforme o Pedro falou, né, de forma automática, né, de uma forma que otimiza o sistema, quando você gera uma transferência, o sistema automaticamente gera um romaneio de saída para o produtor, gera a nota fiscal, né, de devolução simbólica para aquele produtor que transferiu o grão. Automaticamente ele gera um romaneio de entrada para o produtor que recebeu o grão, e aí fica faltando apenas a escrituração da nota, né? Essa escrituração da nota, o produtor que recebeu o grão,
ele vai enviar a nota para o armazém, falando o seguinte, olha, essa nota aqui significa que a partir de agora a responsabilidade desse grão é minha, né? Eu sou o dono desse grão. Então, na transferência entre o armazém, a gente não transfere o grão em específico, né? Eu costumo dizer para o pessoal aqui que o caminhão não vai lá no armazém, carrega, dá uma voltinha no pátio, volta para descarregar. A gente só transfere a responsabilidade. E para isso, a gente precisa da nota fiscal de depósito, né, do produtor que recebeu esse grão. Então, feito isso, basta você... São várias as opções também, né, de uma forma de otimizar o sistema. Basta você acessar lá a rotina de notas fiscais, né? Temos a opção de fazer através de um XML, tá? Eu não vou selecionar a opção de XML aqui, mas é a mesma funcionalidade para a gente criar um ticket. Você vai selecionar qual é a finalidade, as pessoas, o produto, tudo certinho, e vai já deixar um pré-cadastro da nota fiscal. A outra opção é adicionar de uma forma manual, né? Já que você está com a nota fiscal em mãos, e selecionar a opção NF de terceiros, seleciona qual é o número da nota fiscal. No caso aqui, pessoal, eu vou usar o modelo 4 só porque para não fazer emissão, né? Como é uma nota que a gente recebe, a gente não pegou um de exemplo aqui. Então, colocaria a chave, quem é o emitente. No caso, quem recebeu o grão foi a Lorena, né, Pedro? Ou Lucas? No caso, saiu da Lorena e recebeu o Lucas. Beleza. Então, aqui eu coloco a informação, né, do emitente, porque foi o Lucas que recebeu esse grão, então ele que emitiu a nota fiscal. O remetente, né, o dono do grão, quem é o dono do grão, e o destinatário, onde que ele será armazenado. Então, ele será armazenado aqui no armazém. Então, o dono do grão é o Lucas, mas ele vai ser armazenado aqui no Seacom Week, né, no nosso armazém. Ele já busca automaticamente, dependendo da configuração, o CFOP, qual é a placa, né? Neste caso aqui, a gente costuma sempre colocar aqui, né, transferência para ficar de uma forma fácil para identificar depois, né, que essa nota fiscal foi através de uma transferência, já que não houve, né, não houve movimentação de caminhões ali, tá bom? Ou você pode colocar a informação que você desejar, tá bom? Em seguida, a gente parte para a aba de produtos, seleciono aqui adicionar e seleciono qual é o produto que eu quero. Se todas as informações estiverem corretas, né, safra, produtor, produto, quando eu clico em compor peso, automaticamente o sistema já me traz todos os romaneios disponíveis para mim fazer o acobertamento fiscal, né, com essa nota. Então, no caso, aqui a gente só teve a transferência, né, eu vou clicar em confirmar, olhei as informações, todas ok, clico em confirmar, e aí é o mesmo caso, né? Se eu quiser colocar alguma observação a mais, eu posso colocar aqui. Feito isso, basta eu clicar em gravar aqui, o sistema vai fazer, né, vai gravar a nota fiscal, se for uma nota fiscal eletrônica, ele já vai trazer para você ali a DANF, e a partir desse momento a gente está, né, vamos falar assim, com o processo de transferência finalizado. Então, esse processo de transferência, ele foi criado, né, justamente pela dificuldade que grande parte de vocês colocaram ali para a gente nos nossos últimos eventos, e a gente resolveu melhorar essa rotina, tá bom? Da mesma forma, é o que a gente está pedindo aí para vocês, para colocarem aí as rotinas que vocês mais têm de dificuldade, né, caso tenha alguma. Se não tiver, sinal que a Seacom tá bem certa, né, com as informações, com as rotinas, de uma forma fácil, claro de se utilizar e, claro, de uma forma bem segura, né, de utilizar o sistema. Então, finalizei o processo, gerei o romaneio de saída com a nota fiscal de devolução, com o romaneio de entrada e com a nota de depósito. Então, eu matei o saldo, né, tanto físico quanto fiscal. E aí a gente consegue olhar vários e vários relatórios, né, conforme a gente veio comentando aí para vocês durante esse período. Durante a nossa apresentação, né? E aí, pessoal, existem algumas informações, né, da nossa enquete. Como que está a enquete, Pedro, por favor? A enquete, se caso eles faz, né, o envio dos dados de fechamento diário ao seu gerente, 55% dos nossos participantes responderam que sim, e 44% responderam que não. Só teve um comentário aqui da Jéssica, que ela voltou que não, pois o gerente já faz esse acompanhamento, né?
Então, é muito interessante isso. E o pessoal que não faz o envio, o Ricardo vai mostrar aí para vocês, né, a gente já vai entrar nesse tópico, que é a realização do fechamento, de como você ter essas informações, de tudo que foi feito ali na sua rotina do armazém, em um relatório para esse tipo de conferência, tá? Não somente os que a gente já mostrou aqui de romaneio, por exemplo, de ticket, mas um que mostre pesagens, mostre entradas, saídas, saldo, tá? Então, pode seguir, Ricardo. Eu vou estar encerrando essa enquete aqui e você pode seguir aí com os relatórios. Beleza. Então, pessoal, uma dica, né, que a gente passa aí para vocês é a questão do, né, como o Pedro já havia comentado, um deles, né, para fazer essa conferência diária. Olha, vamos pensar num fechamento. Olha, cheguei no final do dia. Deixa eu ver como que está meu armazém, né? Deixa eu ver o que tem de errado, o que deu certo. Conforme o Pedro já passou, né, o RRO13, não tem muita informação para você colocar no relatório. Do jeitinho que ele está aqui, só clicar em OK, ele já vai fazer a busca, né, de todas as informações. Ele já vai buscar todas as informações, o que tem de errado, o que tem de certo. E aí, conforme a gente falou, né, a única coisa de diferente que tem é se te trazer informação, eu costumo falar toda vez, se trouxer informação é porque tem algo errado. Então, ali você já consegue identificar se tem alguma coisa errada. Então, esse seria uma dica, né, de um dos fechamentos. O ideal é fazer a conferência desse relatório, né, igual eu comentei mais cedo. O caminho feliz desse relatório seria, chegou no final do dia, eu gero movimentação. Houve alguma divergência, eu já tiro. Já vejo o que é, o que está de errado, o que está de certo. E aí a gente parte para os relatórios que a gente viu, né? HER 01, extrato de movimentação, REN 06, o saldo de nota fiscal, certo? E uma outra dica é o boletim do estoque, né? O Pedro vai até compartilhar com vocês aí um cardzinho aí para vocês verem, né, algumas informações dele, que é o boletim de estoque. O que esse boletim de estoque faz? Oi. Antes de você entrar no assunto do boletim de estoque, só, desculpa aí, retomar numa questão que o Michael comentou sobre visualizar a transferência lá pelo HER 01, extrato de movimentação, que na hora tem um filtro, né, como o Ricardo está abrindo aí para vocês, existe um filtro ali acima do depositante, estender seleção, certo? Na verdade não, desculpa, é exibir destinatário / produtor e observação, que você consegue ver justamente essa informação, ô Michael, de quem está saindo, quem está entrando de uma transferência, tá? Eu vou gerar ele aqui só para ficar fácil dele entender. Então ele vai trazer, né, a movimentação, como ele já traz normalmente, porém aqui ele vai trazer o produtor destinatário. Lucas. Seria isso que ele queria, né? Isso movimentações, mesmo. Ó, que a gente fez, da Lorena, né? Uhum, é isso mesmo. Seria essa a finalidade, tá bom? Beleza, pessoal. Então, partindo aqui para o nosso boletim de estoque, né? Uma dica que a gente dá é utilizar o boletim de estoque. Eu quero saber o que eu tenho no armazém, né? O que eu tenho de movimentação nesse armazém. Basta eu selecionar aqui as informações aqui, o período que eu quero. E aqui ele vai me trazer várias informações. Por exemplo, ele vai me trazer, né, as entradas diárias, né? Então hoje, né, o que a gente movimentou nesse período, né, vamos dizer assim, o que eu trouxe nesse período, o que ele movimentou, entradas diárias. Se eu quiser ver um acumulado, ele vai me trazer também o acumulado, as médias, tanto diárias quanto acumuladas também, tá? Aqui eu tenho a questão do estoque, né? Então, eu quero saber o que eu tenho de estoque hoje. Então, basta gerar esse relatório aqui. Se eu quiser colocar uma movimentação, um período específico, eu coloco. Se não, eu deixo da forma como está lá e ele vai me trazer o saldo disponível que eu tenho no armazém. Tanto em quilos quanto em saca, tá? Se eu quiser ver quebra técnica, aí eu só preciso selecionar quem é o produtor, porque quebra técnica vai variar de produtor para produtor, e marcar essa opção, que aí ele vai me trazer, né, a movimentação desse produtor e da quebra técnica dele. Se eu marcar só a data de hoje, por exemplo, ele vai me trazer somente, né, vai me trazer aqui as movimentações realizadas nesse dia. Então, estão aqui as movimentações que eu fiz e o saldo
diário. Pode ver que algumas informações mudaram, por quê? A gente mudou o período, né? Então aqui você consegue identificar essas informações, tanto diárias, né, de movimentação, quanto de acumuladas, tá bom? E aí, este relatório você pode estar enviando para o seu produtor, né, para o seu gerente, né? Porque é um dos relatórios que a gente utiliza bastante para saber o saldo, né? Saber o saldo ali do armazém, principalmente quando a gente coloca um período maior, né? A gente coloca um período maior aqui, 2025, coloca um período maior e ele vai me trazer o saldo total. Muita gente liga no armazém, né? Porque, eu quero saber qual é o saldo que eu tenho, qual é o saldo que o armazém tem para aquele produto. É esse, tá? Então, esse relatório é um relatório importante vocês enviarem para o gestor de vocês. Acredito que o Pedro já tenha mostrado, já tenha enviado aí para vocês, né, o cardzinho com um informativo. Isso. E aí, O arquivo está aí no chat, caso vocês isso. queiram baixar, né, para guardar aí. É uma dica de boas práticas, tá? Para fazer esse tipo de conferência, um ótimo relatório para esse acompanhamento, né, de saldo. E aí fica a dica, tá, pessoal, de vocês enviarem esse relatório. Uma outra dica também, que a gente não colocou aqui, mas que faz parte, né, é a questão do SIACON, né, o CIA, o app, SIACON na palma da mão, onde você consegue ver todas as movimentações que foram feitas, né, a gente fala as boletas, né. No vídeo inicial teve ali o vídeo falando sobre ele, mas você consegue ver ali todos os romaneios, né, em tempo real naquele período. Entrou tal romaneio, você consegue ver essas informações, você consegue ver o saldo, você consegue ver saldo por produtos, né, você consegue ver as classificações, a média de umidade. Então, são algumas informações que você consegue utilizar, né, tendo essas informações. O outro é o nosso dashboard, né, onde você consegue aqui, na tela do seu computador, ver ali a movimentação, né? Então, o que entrou, qual é a média, o que descontou, o que teve de saída. Você consegue ter um acompanhamento mais de perto, né? Os índices, né? Então, de 0 a 14 teve essa quantidade, de 14 a 18 teve essa. Entradas por quinzena. Se você clicar nesse botão aqui, se você selecionar esse botão aqui, ele vai te trazer o informativo do que significa, né? Entradas, né? Entradas e saídas por dia, então você consegue ter um gráfico ali de acordo com as movimentações, que são informações relevantes, né? Entradas por depositante, por exemplo, Lucas, Eduardo, Lorena, Ricardo, né? As saídas por depositante, além de ter ali na sua portaria uma movimentação também. Então, a média de tempo entre a primeira e a segunda pesagem, como a gente fez com o simulador de balança, né, pessoal? Esse tempo aqui, ele não tá de acordo com a realidade, né, do armazém, que a gente usou um simulador, mas você vai ter ali a média, né, da primeira e segunda pesagem, todas as informações, quantos veículos tiveram no pátio, né, total de veículos por dia. Aqui você tem uma relação dos veículos, né, o que foi concluído, o que foi finalizado, o que está pendente, o que está incompleto. Todas essas informações aqui nessa tela, né, veículos por hora de chegada, todas essas informações aqui são reflexões do que está dentro do sistema. Então, se você preenchendo corretamente, né, todas essas informações, você consegue ter vamos falar assim, informações relevantes para passar para o seu gerente, seu coordenador, né, para fazer aquela moralzinha com ele também, né, chegar ao final do dia, falar, hoje o armazém movimentou isso, querendo ou não, quando tem essas informações, né, visíveis ali para o gestor ali do armazém, isso é muito importante para ele ali, brilha os olhos, né, do produtor. Então, são informações, o que a gente quis passar para vocês hoje, por mais que são rotinas simples, né, mas sempre tem uma forma da gente estar otimizando, melhorando esses processos. O que a gente quis passar para vocês aí hoje foi isso. Amanhã a gente tem uma nova apresentação, vamos falar ali sobre cálculo de serviço. Você tem alguma coisa para comentar, Pedro? Não, só passar para o pessoal que, caso, né, eles não tenham, os indicadores, não tenham esse acesso a esse dashboard, entrar em contato com a gente ali no time de suporte para a gente estar fazendo essa configuração, tá? E um ponto importante é que esse painel, ele atualiza em tempo real, a cada, eu não sei exatamente o tempo, mas ele fica atualizando justamente para trazer as informações em tempo real para vocês, juntamente, se caso fizer um comparativo do total no boletim de estoque, olhar
esse dashboard também, as informações elas batem, são as mesmas, tá? Então, a cada momento ela vai trazendo aqui de acordo com o que tiver de movimentação. Se não tiver nada, vai trazer as mesmas informações. Se tiver um novo romaneio, um novo ticket, uma nova operação, ele vai estar aí contabilizando esse painel, tá? Exatamente. E aí, Pedro, eu não sei se você chegou a disponibilizar também o boletim da versão. Estarei passando agora para o pessoal também. Algumas rotinas, né, pessoal? Por exemplo, limpar pesagem. Temos um relatório que a gente vai comentar amanhã, que é o RES 11, né? Algumas rotinas que foram melhoradas, foram ajustadas ali, elas estão nesse boletim de versão, né? Que ele sempre vai para os e-mails cadastrados, tá? A gente vai estar disponibilizando para você. Então, dê uma olhada, vê o que tem de legal, o que tem de interessante e que vai se adequar para vocês aí no seu dia a dia. E qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Se o Ferreira já estiver disponível por aí. Isso. O arquivo está aí no chat para vocês, tá, pessoal? Perfeito. Vou baixar aí e visualizar, tá? Perfeito. Então, pessoal, é isso, tá? Que a gente gostaria de passar para vocês hoje. Acho que o conteúdo foi bem relevante, foi simples, mas direto, né? Do que realmente acontece ali no armazém, a nossa realidade, de acordo com o que a gente recebe as informações ali no chamado. Acho que a gente passou de uma forma bem clara, bem objetiva ali para vocês. Se ficou alguma pergunta para ser respondida, a gente vai responder para vocês aí, né? Ou qualquer coisa, vocês podem estar abrindo um chamado aí conosco para esclarecer essas dúvidas, né? Ferreira? Beleza, acho que tem mais um questionamento aí, pessoal. Só seguindo aí, acho que é do Renilson. Não sei se vocês podem aí tentar responder para ele antes da gente chamar aqui para o sorteio. O Renilson Rodrigues, ele perguntou aqui para nós, no chat, tem como selecionar a operação entrada ou saída para verificar o tempo de pesagem de cada operação? Sim, é possível filtrar o relatório por operação de pesagem, tá? O relatório que eu havia aberto aí, mostrando a pesagem, os tickets, nele você tem a informação de tempo de pesagem também, certo? Acho que o Ricardo está abrindo ele aí agora. E, por exemplo, se você quer ver tickets de recepção e analisar o tempo de pesagem de cada um deles, você seleciona a operação de pesagem, né, que você quer fazer essa verificação, e filtrar o relatório que vai trazer os tickets de operação, conforme o Ricardo ali selecionou recepção, e nela tem as informações aí de tempo de pesagem. Acho que pelo que eu entendi, ele está se referindo ao dashboard. Aí no relatório você vai ter o detalhamento de cada viagem e o tempo médio lá no fim, né, que é bem analítico. Exatamente. É igual a gente comentou agora há pouco, né? Lá no dashboard, ele é um reflexo do que a gente tem aqui no sistema. Então, se você quiser ver mais detalhado exatamente a operação, realmente você tem que vir para o sistema, utilizar dos relatórios que a gente passou para você. Mas tendo uma visão ampla de como funciona, de como está a sua operação, realmente é o dashboard. Ali você tem uma informação, mas para cair no detalhe, realmente tem que vir no relatório. Isso, exato. Inclusive, a gente até fez um webinar alguns meses atrás, 2 meses, salvo engano, usando a inteligência artificial justamente para poder pegar algumas disparidades em termos de tempo aí. A gente até usou esse relatório como um exemplo. Tá? Então, para quem não se lá no nosso YouTube também, dá para pegar alguns insights interessantes lá usando o IA e o CIA Armazém. Bem legal. Ok, acho que a Jéssica ficou com alguma aprender a respeito da padronização do produto. Aí acredito que, Jéssica, talvez seja dado o nosso aqui, talvez você já entrar em contato com o nosso suporte ali para poder te explicar ali no detalhe se ficou alguma dúvida aí a respeito dessa padronização do produto, que eu acredito que seja algo bem simples mesmo, e talvez é só alguma dúvida mesmo. Ok. Bom, pessoal, acho que foi bacana, tá? Então, continue aí. Vou chamar aqui o Ícaro agora para a gente poder fazer o sorteio, tá? E enquanto o Ícaro entra, eu já gostaria até de, como se diz, já despedir do Pedro, agradecer e do Ricardo aí, para a gente poder entrar aqui e fazer o sorteio. Lembrando, pessoal, que amanhã nós temos novamente o nosso evento, começando às 8h30, tá? E para quem participar hoje e participar amanhã, nós vamos ter o sorteio justamente da Alexa, para quem participa nesses 2 dias, que conseguiram aqui nos prestigiar, além de
de ganhar conhecimento, né, ter a possibilidade também de participar aqui dos sorteios aqui da SEACON. Então, Pedro, muitíssimo obrigado. Falou, pessoal. Obrigado aí. Espero que tenha sido bastante produtivo, tá? E é aquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que não foi passada aqui com muita clareza, pode entrar em contato com a gente ali do time de suporte. Estamos à disposição. Até mais, pessoal. Perfeito. Ricardo, muitíssimo obrigado aí pelas explanações. E Eu até amanhã. Amanhã você está de volta, né? Amanhã eu estou de volta para a gente falar um pouquinho sobre serviço. Beleza, eu que agradeço pela disponibilização aí. Tomara que fique claro aí para o pessoal, né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês.